Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe o André e o Jânio para a gente conversar um pouquinho sobre a empresa deles. Deixar vocês se apresentarem. Beleza. Eu sou o André, eu sou médico veterinário formado pela UNB e... Eu, Jânio, médico veterinário também formado pela UNB. Vocês formaram quando lá? Em 2016 e 17, né? 16 e 17. A gente é da mesma turma. Isso. Ele é a primeira lá, mas em pessoa... 2003. Ó, bem no Você comecinho. é da turma, eu acho que do Romero, não é? Eu mesmo. Foi chefe do Jânio. Foi meu chefe e meu orientador do TCC. Eu trabalhei com ele no Ministério da Agricultura lá. Ele esteve aqui já. Ah, foi? Que maneiro. E é o gancho até do porquê as Zutrec existe. Foi, né? por conta de isso. Quando eu tava ali no último ano, mais ou menos, da faculdade, eu já entrei no Ministério da Agricultura como estagiário lá na Vigiagro e fiquei por 2 anos lá. Aí fiz meu estágio final lá também e lá que eu vi a demanda que tinha por Brasília com animais viajando, veterinários e proprietários que não sabiam o que estavam fazendo. E muitas vezes perdia a data da viagem ou não conseguia viajar por conta de não conhecer o processo. Aí lá, eu e o André, a gente é da mesma turma. Ele foi a primeira pessoa que eu conheci em Brasília. Literalmente. E aí eu falei, cara, eu acho que aqui é um nicho legal. Você topa? Bora montar uma empresa para trabalhar com isso? Bem no início era o chip, né? Bem no início era chip, que não tinha. Era um ali problemão. você pensar em 2017, era muito difícil. difícil conseguir um chip. Era muito difícil. E você tinha só... Acho que tinha um chip que, na verdade, ele era o chip. Você comprava o chip separado para colocar no aplicador. Esse que era tipo a granel, Sim. né? E ele não era padrão ISO. Que não. É essencial para poder o leitor viajar. vinha numa maleta desse tamanho. Hoje em dia eu tenho um leitor lá, cara, que é desse tamanho. Tem uns que tem Bluetooth, né? Que é maneiríssimo. Dá pra ver depois no celular qual é o número que é e tal. Pra cavalo, o pessoal usa muito, né? Pra cavalo usa muito isso. Aí foi isso. Lá em 2017, 16, quando 16 a gente falou ainda. de montar foi em 16. Que aí ele terminou a faculdade um pouco antes de mim, porque eu resolvi fazer mais estágios e atrasar a vida, não tem como. E eu até gostei, eu preferi, assim, foi até quando saiu o que a gente trabalha hoje, graças a esses estágios que eu E eu sempre tava fui em fazendo. outra total. Eu tava tipo assim, vou abrir uma clínica. Eu pensava muito em felino, que eu falava assim, acho que tem muita gente que já lida com cachorro e tal. Acho que gato é o futuro, né? Eu tinha uma professora que falava muito isso, a Cris, né? Professora de clínica lá na UNB, ela falava, olha, gato é o futuro. Com ela, mas tudo Teve. Que ela falava, olha, ela foi até minha orientadora do TCC depois e tal. Meu TCC foi em felino até. E aí eu falava, acho que eu vou fazer isso e tal. Eu tava fazendo estágio em clínica, porque eu pensava, poxa, se eu for fazer isso, eu quero fazer uma coisa também especializada, né? Eu sempre vi a veterinária como uma carreira extremamente generalista, né? A gente sai totipotente ali da faculdade, mas a gente não tem aquele direcionamento, às vezes, na faculdade para falar assim, olha, essa carreira aqui é interessante, ou então a gente, né, nas semanas acadêmicas e tal, tem contato às vezes com uma ou outra área que a gente fala, de repente eu vou fazer isso e tal, mas eu via que quem estava dando mais certo era quem se especializava em alguma coisa, porque o resto da galera ficava meio ali naquela de, vou dar plantão, e sempre é uma coisa difícil o plantão, porque o cara, né, ele não consegue muito sair daquilo, porque ocupa um espaço muito grande do tempo dele, ele fica com dificuldade para até estudar e fazer outra coisa, fazer uma pós, né, e todo mundo tem que pagar a conta, né, então eu sei que às vezes o cara não tem muito como sair desse ciclo aí, porque ele já sai recém-formado precisando trabalhar, né, e aí a gente olhou isso e ficou, né, a gente tem que fazer uma coisa especialista em algo, porque eu acho que essas são as carreiras que mais dão certo na veterinária. Então, o cara só mexe com uma coisa, ele é muito bom naquela coisa, e as pessoas procuram ele vira uma referência. E aí, quando o Jânio veio com essa ideia, né, da Zutrec, na verdade, ele falou assim, vamos fazer chip. Porque aqui no Ministério, eu vejo que tem uma demanda muito grande para isso. Eu estava nos Estados Unidos nessa época, e ele falou, traz daí, cara. Aí você vai achar. E eu trouxe mesmo. E a gente começou a aplicar. E aí a gente foi vendo que, na verdade, era muito mais, né, do que só chip. O chip é um pedacinho do processo de viagem. E aí a gente foi vendo que dava pra gente oferecer mais serviços. E a gente foi montando, né, um catálogo mesmo, né, de serviços para o cliente que vai viajar, que hoje a gente consegue pegar, né, desde aquele cara que já fez algumas coisas com colegas, porque de repente o chip agora está mais acessível, né, tem mais gente fazendo, até aquele cara que fala assim, olha... E barateou bastante. Barateou também o preço, muito, a leitora também melhorou muito. A nossa veio de fora, né? Quando o pessoal perguntava quanto foi, eu falava, olha,
né, foi caro, porque foi em dólar e tal. O cara, nossa, não vou fazer isso nunca e tudo. Hoje o cara no Mercado Livre compra. Eu comprei uma de R$150. Pois é, e tem mesmo. E boa, né? Funciona legal. Faz o que Pra ela precisa mim- fazer, né? Fala, ó, o número é esse. Pronto. É porque como eu atendo plano de saúde lá e tem que microchipar, Ah, então, essa coisa do plano também veio pra mostrar que o chip é uma coisa que faz sentido, né? E aí eu não tinha leitora. Eles me enviavam o chip e eu não tinha leitora. Eu falei, cara, eu vou comprar uma leitora. Como é que eu vou fazer um chip sem saber, né? Porque, primeiro, eu preciso saber se aquele número tá certo, segundo, se ele Com tá certeza, funcionando. com E se certeza. o animal não tem um microchip já? Que a gente já Que pegou acontece, alguns casos. A pessoa chegar pra gente. Eu peguei É. um Spitz. Já tinha. Eu falei, ele é microchipado? A pessoa, não é microchipado. Sim. Tem certeza? Aham. Tenho Sempre tem. certeza, não é microchipado. Aham. Falei, então beleza. Aí quando eu fui ler, Aí depois tem- que eu apliquei o Tem chip, que dar aquela lida Aí antes. aí deu um com número dois. diferente. Nossa. Ah, A nossa, gente que já você não teve chegou a ler casos assim, antes, né? Você Não. leu depois pra conferir Não, se o seu tava eu perguntei tudo umas certo. 10 vezes, ela me Ah. garantiu que não tinha chip. Sim. Putz, cara. Comprou de canil, nunca viajou, nunca saiu. Bobear o canil que fez, né? Provavelmente. E não falou Só que nada, não né? devia estar no registro. Pô, e normalmente os canis falam, né? Porque pra eles É porque agrega vem no valor registro. também. Vem Aí no agrega registro. valor pro Eu cara, microchipei né? esses Falar que o dias bicho tem chip. um filhotinho, Aham. exatamente por conta disso. Ah, Por exigência Colocar do no- Canyon. Sim. Falou, pô, tem que ter pra gente identificar certinho, né? Aninhada de quem veio. A gente já pegou animal com 2 microchips. Já. Chegou pra gente com 2. Se ele ia de um lado era um, do outro É. lado era outro. E isso dá um problema lascado pra Tá, vocês. porque aí a gente tem que especificar, né, qual é o chip que está sendo usado para fazer o processo. E imagina, chega lá na fronteira com outro país, o cara lê e dá outro número. É fraude. Ele fala, ué, isso aqui tá errado, esse bicho não é quem você tá dizendo que é. E aí a gente tem que explicar, não, olha, procura melhor, tem outro também. A Aí gente o faz cara, uns terminhos também, às vezes. Tem que o fazer. animal possui 2 microchips, aí põe os 2 números, mas a documentação tá baseada em tal microchip, aplicado tal data. Porque senão não tem como a gente conseguir fazer o que a gente fala que o chip Uhum. confere ao processo, né? Sim. Que é a rastreabilidade. Então, da mesma forma que a gente tem os produtos de origem animal com rastreabilidade, então, pô, essa carne veio da onde? Pô, esse lote é da onde, né? Deu problema aqui, preciso saber a origem. O chip faz isso. Então, ele fala, olha, esse animal, lá no início, no Brasil, antes de viajar aqui para a União Europeia, fez uma vacina, essa vacina é a vacina tal, com número de lote tal. Uhum. Aí ele vai fazer um exame específico, esse exame específico da sorologia da raiva, por exemplo, tem que ter o número do chip dele lá certinho, sem poder, inclusive, corrigir depois. Se o cara mandar e tiver errado o número do chip, depois não pode arrumar. Senão esse processo perde a validade, né? Porque aí poderia trocar e tudo. Então o chip, ele é super importante. E é o início do processo, e foi onde a gente começou. Uhum. E a gente olhou aquilo e falou assim, pô, dá pra fazer mais. Então hoje a gente pega o cara que já tem algumas coisinhas e encaminha ele, mas pega também o cliente que é o que eu mais gosto de pegar, que é o que fala assim, olha, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, não tenho tempo pra ver isso aqui. Normalmente essa pessoa, ela tá se mudando de país com a família toda, imagina, tá levando toda uma mudança e tal. Então, eu falo muito que é o seguinte, a pessoa, ela pode, por exemplo, fazer um bolo. É só ela olhar na internet lá a receita e ela faz. Mas, de repente, ela não tem tempo. De repente, ela não manja nada de culinária. Ela fica, caraca, como é que eu vou fazer? O que eu já reparei muitas vezes lá no consultório, às vezes as pessoas dizem, não, porque eu vou me mudar para Portugal Aham. e eu preciso fazer a documentação. Eu falei, beleza, você vai quando? Uhum. A pessoa, não, eu vou mês que vem. Eu falei, então já não desiste. Já perdeu, Então desiste. É um problemão. Você tem todo um prazo. Sim. Isso. Isso era o E é o que a mais gente fazer. faz acontecia é comigo isso. A no gente vende o ministério. processo. Era a pessoa, eu viajo semana que vem pra Portugal, por exemplo. Uhum. Uhum. Aí eu, tá, cadê a documentação? Ué, mas não era só um atestado? É. Ah, ele tem vacina de raiva. Tá, mas... Ou quando vem, a gente atende muita gente Eu, que mesmo, vem eu fui errado. começar a ir atrás disso. Minha filha está com 17. Foi 2015, 2016. Foi quando a gente foi mandar o primeiro, que eu trabalhei no hospital, Aham. uns animais para Portugal. Sim. E aí foi que a gente foi correr atrás. E aí vocês viram do como que é que é o processo. precisavam. Uhum. Aí na época eu cheguei a montar Tipo uma receitinha mesmo. de orientação para você entregar para o Uma produtor, cartilha. para ele saber o que ele precisava fazer. É. Uhum. Mas até hoje tem muita gente que... Tem. Não sabia o que tá E como é um fazendo. processo que depende realmente de coisas que vão sendo feitas em etapas, vira um efeito dominó. Então, acontece, por exemplo, né, uma parte essencial do processo é ali entre a realização do chip e a vacinação contra a raiva. Então, às vezes, o bicho já é vacinado. Fala assim, fiz agora, né? Às vezes a pessoa fala com o veterinário até na hora de fazer essa vacina aí, né? Tá indo no consultório, aproveita, né? Fala assim, inclusive, doutor, eu vou viajar para a União Europeia e tal, vou para Portugal com meu cachorro, tudo. Que maneiro. Pô, então, bora fazer o chip, né? Que tá faltando, seu animal fez hoje as vacinas anuais, legal, vamos fazer então o chip aqui. E aí, daqui a 30 dias você volta, a gente faz a sorologia, né? Que seria o processo normal. Uhum. Tá errado já.
Porque esse chip não pode ter sido feito depois da vacina que está sendo usada para fazer o exame. Tem que ser no mesmo dia. Ou não pode ser antes. Ou logo depois. Pode ser no mesmo dia até, mas tem que ser depois ou no mesmo dia. Se fizer o contrário, então fez o chip depois da vacina, aquela vacina ali para todos os fins não foi válida, não existe, né, para o processo. Porque o chip, como ele é a coisa que confere rastreabilidade ao processo, tem que ser o primeirão. Se não for o primeirão, você precisa fazê-lo e aí fazer então uma nova vacina. Então, esse cara no consultório já se embananou tentando ajudar. E ele chega para a pessoa e fala, não, vamos aproveitar, já faço o chip aqui, eu tenho, né, não tem problema. E aí, quando ele faz esse chip e já fala para a pessoa voltar dali a 30 dias, já pensando na sorologia, aquela vacina que ele usou lá ela tem que ser 30 dias pós-vacina. Pós-vacina. No mínimo. Não, mentira. A vacina da raiva? Não, a vacina da raiva pode ser até no mesmo dia do chip. Só que nesse exemplo que eu tô dando, a pessoa já tinha feito. Não, sim. Aí a coleta são pelo menos 30 dias depois. Mas para poder dar uma titulação legal. Isso. Tem 2 motivos principais, né? O primeiro realmente seria essa questão aí da titulação. E o segundo é para a gente ter certeza de que o animal tá com tudo certinho, né? Então, a União Europeia coloca dentro do processo deles que eles têm que ter o chip depois a vacina, e esses 30 dias são para dar uma titulação, mas já começa a aparecer título com 21 dias até. Então, tem países que nem pedem 30, mas eles falam, não, a gente quer 30, e aí é lei. Então, a gente só segue o que está na lei mesmo. E aí, quando a pessoa fala, pô, mas não tem como adiantar esse prazo aí, não? Tem como a gente dar um jeito? Não tem jeito. Porque se a gente faz um negócio ali no início, né, para tentar adiantar, a gente pode prejudicar o exame. No mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias, Já começa a aparecer título com 21. Mas como é que eu vou colocar isso, né, na carteirinha, com o microchip, tudo registradinho? Então, a gente já teve, né, muita briga com o cliente que fala, mas você tem que dar um jeito aí, cara. Eu tô indo daqui a 2 meses. Eu falo, olha, não tem jeito. Porque o resultado vai chegar rápido dessa sorologia, mas ele vai demorar pelo menos 90 dias para vencer a carência. Então, o cara fica, mas que carência é essa? Eu falei, então, eles chamam até de quarentena, apesar de não ser exatamente uma quarentena. Mas demoram pelo menos 90 dias para eu poder usar o resultado dessa sorologia para o animal poder viajar, no caso da União Europeia, né? Então, essa regra é deles. A gente teve um problema sério, foi com a questão do CDC, dos Estados Unidos. Nossa, mudaram as regras agora, foi um Deus nos acuda. Por conta de falsificação. Foi. E, obviamente, não foi só o Brasil, foi uma tem uma galera lista, que entrou na... Não, e esse caso dos Estados Unidos é interessante porque eles modificaram, inclusive, a forma do animal entrar. Então, eles delegaram para a iniciativa privada a entrada desse animal, né? Então, agora eles têm a figura lá dos centros de quarentena, que são pouquíssimos, né? São só 5 cidades, são 6 centros ao todo, mas é porque Los Angeles tem 2. E aí, esse centro, que é particular, não é uma coisa ali do CDC, eles têm independência. Então, assim, o centro, por exemplo, ali de Washington, é diferente do centro de Miami, que é bem diferente do centro do JFK, que é o de Nova York. E aí, a gente tem um cliente que às vezes está indo para Nova York, mas é tão complexo chegar em Nova York, é tão oneroso, né, do ponto de vista financeiro mesmo, que o cara fala, pô, então, caraca, eu vou ter que dar uma volta, eu vou por Miami, que eu acho mais fácil, porque aí depois eu posso fazer uma viagem interna. Eu falei, isso, é uma viagem nacional. E aí a gente tem similaridades entre a viagem nacional que é feita aqui no Brasil, que exige só aquele atestado, a vacina tá em dia e tudo, para viajar lá também. E aí o cara fala, não, então, putz, vou ter que ir para outra cidade longe, né, para fazer essa viagem acontecer. E cada um desses centros tem uma regra diferente? Não é que tem regra exatamente diferente, mas tem particularidades. Isso. Então, tratamento antiparasitário, por exemplo, é um que uns tem, outros não. Sim, só 2 centros são iguais, que é até a mesma empresa, que é onde... É o DARC, né? Aí, mas tem essas particularidades. Umas pedem, por exemplo, agente de carga para fazer reserva, outros não. Valor muda também. Horário de que você pode chegar com o animal nesse centro, dias da semana. A burocracia aumentou. Muito. E aí o que acontece? O motivo deles terem feito essa coisa do centro de quarentena agora foi porque, na verdade, fazia parte do processo que estava estabelecido antes, que já não era o processo clássico de entrada de cão nos Estados Unidos. Porque hoje, se você pega o processo de entrada de um cão e de um gato nos Estados Unidos, o do gato não mudou. O do gato está igual há anos, nunca trocou. Mas o de cachorro mudou. Aí a gente fica, é o único país, né, que diferencia tanto cachorro e gato, porque os dois carregam raiva. Os dois você pode ter
ter alguma coisa ali. Então, assim, a gente ficou, gente, que engraçado. Por que é um país que diferenciou tanto? Porque o problema que eles tiveram foi com o cachorro. E aí, como os Estados Unidos são um país muito assim, né? Tipo, yes or no, pronto, acabou. Então, eles falaram, não, o processo, a gente teve problema com a entrada de cão, então o processo vai mudar para cão. Pronto, mudou para cão. E aí, no processo de entrada deles, o cara tinha que vacinar o cachorro lá nos Estados Unidos com uma vacina de um americano nos 10 primeiros dias da entrada. Ninguém fazia isso. Por N motivos, esquecia, ou tentava agendar um veterinário e não conseguia. Né? E a gente está falando de um cara que às vezes chegou com a família toda, aquela coisa, mudança, alugar um lugar. Tá naquele processo de mudança, esquece de alugar. Mesmo, não era nem maldade. E aí as pessoas nos perguntavam, falando, André, mas vai alguém bater na minha porta se eu não fizer isso? E eu tinha que falar a verdade. Eu falava, olha, não, provavelmente não. Porque você está entrando com um cachorro, foi para sua casa, e é isso, eles não têm esse controle. E justamente por não ter esse controle, começar a reparar que, as pessoas não estão fazendo a vacina. Então a gente vai ter que controlar isso aí. Aí mudou o processo de novo. E aí agora tem esse tal desse centro de quarentena, acredite se quiser, para fazer vacina de raiva. E custa, assim, $1.500, né? Esse processo. Sim. Então a pessoa tem que agora entrar nos Estados Unidos, pré-agendado no centro desse de quarentena, e aí ela vai lá, se ela já tiver com tudo feito certinho, porque ela pode entrar sem o processo feito também aqui no Brasil, sem sorologia e tal. É muito mais caro, demora muito mais para entrar, mas ela pode até fazer isso. Mas a maioria das pessoas chega com um processo assim, redondinho, tendo feito a sorologia e tal, até porque é um processo já estabelecido há um tempinho, as pessoas sabem que precisa disso, pelo menos. Então elas chegam lá com isso feito, mas aí agora ela tem que chegar e tem que ter pré-agendado esse centro de quarentena, para poder levar o seu cachorro lá. Ela não pode levar, inclusive, então ou o centro vai buscar lá no aeroporto, ou tem que ter uma pessoa que ela contrata também de antemão para buscar esse animal, levar ao centro, só para fazer exame físico e uma vacina da raiva. Isso o processo mais fácil possível de entrada. E ficou caro, né? A gente teve um monte de cliente que quando a gente explicou isso, falou, não vou mais. Caramba, não, eu só ia ficar 2 anos. Vou doar pra minha avó. Vou doar, vou deixar com não sei quem. Que a gente, né, parte do nosso coração, realmente. Porque não é nem a gente, né, ficando caro. Não é o nosso processo ficando caro, a nossa consultoria, o valor do nosso exame, do chip e tudo. Não, é a entrada dele lá no país. Então, é inevitável. Não dá pra baratear isso aí. Então, a gente tem muito cliente que desiste. Ele foi para os Estados Unidos, a esposa ficou junto com os 3 cães. Isso depois dessa última mudança? Pouco antes. Porque foi agora, em 1º de agosto que mudou. Não, tem muito pouquinho tempo. Foi quando começou a surgir aquela proibição. Foi a primeira, então. Foi. Aí uma faleceu tem pouco tempo. Teve um tumor de mama, metástase, um peteco. Mas os outros 2 que são filhos dela não, estão de boa. Sim. Saquei. Mas ela acabou ficando, porque principalmente essa cadela estava com 13, 14 anos. Então é mais... Até a viagem é mais complicado de fazer com o animal mais velho. As pessoas tem companhia perguntam, aérea que né? nem leva, por exemplo. Pela idade não leva uma carga, se for um cachorro grande. Meu cunhado, há uns 2 anos atrás, levou o gato dele daqui para Portugal. Para Portugal. Acabou falecendo lá, a gata estava com seus 14, 15 anos. Aposentou por lá. Toda cheia de... Velhinha já, né? Tadinha. Aí acabou falecendo, não sentia nada. Gato sendo gato. Acabou falecendo por lá. Saquei. Mas acaba que é uma burocracia necessária. Porque é proteção, né? Então, assim como o Brasil protege, né, o nosso agropecuário e tudo, a gente tem várias regras. O Jânio sabe melhor do que isso do que eu, porque ele estava diretamente envolvido com isso lá no Ministério. Né? Então, assim, as pessoas chegavam, né, no voo, eles inspecionavam os voos. Então, chegava, né, o de Portugal. Chegava animal sem documentação, voltava. Voltava, não tinha o que fazer. O animal voltava, às vezes, no mesmo voo. Que a gente pegava muito aqui em Brasília, muito por erro de companhia aérea. Porque a companhia aérea tem que conferir antes de embarcar se o animal atende os pré-requisitos, né? Se tem a documentação. É igual a gente tentar ir para os Estados Unidos, a companhia vai perguntar, você tem visto? Cadê o visto? Porque senão você bater lá, você vai voltar. Aí lá na Europa, num todo, como tem o passaporte europeu, sempre que a pessoa chegava no check-in, eles olhavam o passaporte. Porque o trânsito interno na União Europeia você faz só com passaporte. Só que o Brasil não aceita o passaporte europeu. Então, chegava animal aqui... Eu tenho totalmente em off. Eu tenho um conhecido meu que ele é francês. E passou no concurso da Polícia Federal. Sim. E ele estava exatamente no local de checagem desses passaportes. Aí... E aí chegou um cara com o passaporte europeu, não sei o quê. E ele chegou, não, você não é brasileiro? Eu quero seu passaporte brasileiro.
Sim. Não, mas eu tô falando do passaporte animal. Não, sim, até porque... E aí, rapaz, o cara assustou, porque o cara chegou falando o passaporte do Brasil, Pega um né? cara aqui, que é francês, com cara, o Bruno tem um sotaque. Carregadaço. O Bruno tem mais... O Bruno deve ter uns 20, quase 30 anos que ele tá aqui, mas o sotaque... É tipo o Eric Jacan falando. Cara, e aí o caboclo ficou meio assim, sabe? Porra, um francês aqui. Achou que ia Polícia facilitar Federal, pra ele, né? Sabe, por que esse cara tá aqui? E é difícil botar na cabeça do europeu, por exemplo, né? Que tem um cachorro que ele comprou, adotou alguma coisa lá na Europa, tá tudo certinho, nascido lá, o cachorro fala, né, com sotaque francês e tal, vem pro Brasil, pisou aqui, ele virou brasileiro, cara. Não tem jeito, porque ele assume, a gente fala isso, né? Ele assume o status sanitário do lugar onde ele entrou. Então, pisou lá, ó, é um país com alto risco de raiva, então você também agora tá com um animal com alto risco de raiva. Não, mas ele não tem. Não, a gente imagina que não, mas você tem que provar agora. E aí as pessoas falam, sorologia de raiva é pra ver se tem raiva, né? Não, é pra uma saber se ele tá sorologia de protegido. anticorpos. Exato. Então tem que esperar o período certinho, né, e tudo. E aí a União Europeia tem essa coisa também de falar, né, não, você fez uma vez esse exame, a gente deixa você manter ele válido se você não deixar de fazer essa vacina anualmente, por exemplo. Não é o caso de todos os países, né? Mas cada país tem a sua peculiaridade, e aí às vezes tem uns blocos que têm as suas regras, então a União Europeia se comporta como um blocão, e a gente consegue chegar para um cliente que de repente não sabe nem para onde ele vai, mas ele sabe que é a União Europeia, né? E a gente orienta esse cara em sentido de, não, ó, vamos fazer então essa receitinha de bolo aqui que funciona para a União Europeia toda, chegando lá pertinho da sua viagem, perto do embarque, por volta de 10, 15 dias, a gente precisa saber qual país que é. Aí você já vai saber? Não, eu já vou saber e tal. Que a gente tem 2 clientes na Zutrec, né? A gente tem um cliente que a gente chama de cliente institucional, que é aquele cara que ele não está indo a lazer ou também porque ele foi contratado de repente por uma empresa, passou por um processo. Normalmente esse pessoal tem muito mais tempo, porque ele já está sonhando com aquilo ali tem um tempão, ele já sonhava em mudar para os Estados Unidos com a família, ficava, pô, tem essa vontade e tal. Então esse cara normalmente ele já chega até sabendo muita coisa, ele já deu uma olhada, deu uma pesquisada. E a gente tem o cara institucional, que é aquele cara do Itamaraty, é o pessoal das forças, então aeronáutica, marinha, o exército também tem muita gente que vai para fora. E a gente tem o pessoal das embaixadas, né, aqui em Brasília. Então, eu tenho um cliente do Ministério de Relações Internacionais. Aí. Esse aí, cara provavelmente é despachado para fora. Ele trouxe os cães da Bolívia. Veio para cá primeiro. Veio para cá e agora ele foi transferido para Angola. Olha, difícil, hein? África é um lugar difícil, é uma caixinha preta. Porque tem pouca informação, não são países muito turísticos. Eu tive que ligar para a embaixada. E aí você conseguiu informação? Aí liguei pra embaixada e eles disseram, a gente não sabe. Não, aí a gente fica, pô, aí se eu liguei, vocês não sabem... na vigilância. Aí eles sabiam? Falei, o que eu preciso? Aí veio a menina e falou comigo, você precisa disso, disso e disso. Falei, beleza. Você ainda deu sorte. Eles ainda falaram, porque pô, normalmente ótimo. eles ainda falam assim, não, isso é o tutor que tem que descobrir. Normalmente eles passam essa responsabilidade para a pessoa. Entre o Brasil e esse país, aí eles falam, você que tem que descobrir. Eu não lembro o nome dela, mas ela foi assim, super gente boa, show. super tranquilo. Falou, ele vai quando, como, você precisa disso, disso e legal. disso. Falei, beleza. Que bom. Essa não costuma, vida, inclusive, né? ser a experiência que os nossos clientes têm. Eles falam, pô, foi super frustrante, porque eu liguei, eles falaram, sei lá, a gente só confere se tá certo. Né? Mas é aquela história do imposto, né? Que o cara fala assim, vem cá, quanto que eu tenho que pagar de imposto de renda? Aí o governo, não sei. Ele, então se eu mandar errado, vocês também não vão saber. Não, a gente sabe. Então por que vocês não me falam quanto eu devo? Não, você tem que calcular sozinho. O cara fica, pô, que sacanagem. Então isso acontece muito, né? A pessoa chega e fala assim, olha, eu tô frustrado, tô pesquisando aqui e tal, eu encontro desencontro de informações o tempo todo, né? Tem um colega aqui que indicou um veterinário que falou que já fez uma vez, mas ele fez uma vez, né? E essa coisa é dinâmica. Então, esse dos Estados Unidos mesmo, tem muita gente que foi pega desprevenida, né? Que já começou o processo e depois mudou. Se alguém fez um processo para um cão em 2020, já é diferente de hoje. É diferente, né? Se fez em 2022, é diferente de hoje. Então é muito dinâmico. E aí é por isso que a gente não faz outra coisa também. Então tem cliente que fala, pô, gostei de vocês, né? Eu achei legal, vocês podem vir aqui em casa então para ver meu cachorro que tá vomitando, que não tá muito legal. E a gente fala, olha, ainda que a gente seja médico veterinário, a gente é clínico por formação, todo mundo sai, clínico geral, né? Mas a gente não clinica, porque a gente fica, primeiro, enferrujado, né? Porque a gente não tá vendo ali qual a doença que tá rolando mais.
quais são as coisas que a gente tem ali no dia a dia de clínica que deixam a gente afiado, né, para fazer um diagnóstico preciso e tudo, e não tem a estrutura também para isso, né, porque a gente vai na casa da pessoa, então a gente tem as coisas que são, né, condizentes com o que a gente faz para atender em casa. Então tem a leitora de microchip, tem os tubinhos para a gente fazer as coletas, a gente tem a nossa caixa fria para guardar as vacinas, para guardar o sangue depois de coletado e tudo, mas a gente não tem nenhum medicamento, por exemplo, a gente só tem tratamento para ecto e endoparasitas, né, para pulga, carrapato, verme, tudo que é o que é exigido para viagem. Então, é 100% voltado para viagem, o que é legal também até para os colegas. Então, a pessoa, às vezes, a gente tem um pouco isso na nossa profissão, né? Aquele receio, e eu entendo, porque é difícil, o mercado é cruel, é uma briga de foice mesmo, tipo uma clínica brigando com a outra ali e tal. Não gosto muito dessa politicagem que a gente tem um pouco dentro, né? De, fulano não é legal, fulano faz de tudo, então fulano não manda bem. Não sei, deixa o fulano fazer. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Pois eu falo isso, cara, tem mercado para todo mundo que é bom. E aí, se a gente fizer um trabalho legal, se a gente se especializar, né, que é o que eu estava falando lá no início, se a gente realmente faz aquilo bem e tal, a gente vira referência. E até aquele colega que era um pouco relutante em indicar e tudo, ele vai entender que a gente está lá para ajudar ele. Porque o cara que vai viajar, normalmente ele tem um perfil de ser já uma pessoa normalmente apressada, porque ele está resolvendo aquilo ali, e aí ele está pensando em mudança dos móveis, ele está pensando nos filhos que vão entrar no ano letivo em outra escola, uma loucura, outra língua, tal. Será que eu vou chegar nas férias? Pô, como é que é isso? Caraca, eu ainda tenho que pensar no carro, puta, eu tenho que alugar um negócio lá e tal. Nossa, como é que funciona a conta na Alemanha? Será que eu tenho... E aí ele lembra, caraca, tenho cachorro. Putz, como é que eu vou fazer? E aí esse cara, ele provavelmente está perdidérrimo. Então, se ele chega no veterinário que também está perdido, vai dar problema. Porque quando o veterinário falar para ele, vou descobrir, vou ver como é que é e tal, esse cara na cabeça dele vai dar um clique e vai falar assim, esse cara vai resolver para mim. E normalmente não resolve, porque ele tem muita coisa para fazer também, o veterinário. Ele tá pensando no bicho que tá internado com parvovirose lá embaixo, ele tá, putz, eu tenho que lembrar de falar com fulano que vai pegar o plantão hoje mais tarde, de não sei o que, tem uma cirurgia e tal. Tem as tretas de clínica que a gente sabe bem, né? Então, a pessoa que não pagou, tem um inadimplente ali da clínica, o cara vai ter que ligar, vai ter que conversar. Tem uma pessoa que ficou insatisfeita, ele vai ter que ver isso. E tem o bicho que vai pra Alemanha. Caraca, era mesmo. Não, putz, eu tinha que ter feito a coleta. Quanto tempo? Falta um mês pra viagem. Esqueci de fazer a coleta. Lascou. E a pessoa vai processar esse cara. A gente tá vendo cada vez mais judicialização na veterinária, né? Porque a pessoa fica insatisfeita e a gente tá vendo, inclusive, os colegas fazendo mais sucesso, ganhando dinheiro, graças a Deus, né? E aí o cara olha e fala, pô, mas esse veterinário aí com esse carro zero, né? Dá pra processar sim, ele fez bobagem e tal. Então isso acontece muito. E a gente lida com o cliente que ele, além de estar perdido e tal, normalmente tem um alto poder aquisitivo, essa pessoa que vai viajar para fora. Porque ou ela ocupa um cargo alto, né, e tal, ganha bem, ou é uma pessoa, às vezes, que é mais esclarecida e entende que, assim, não, se cometer um erro, eu tenho que responsabilizar esse cara assim e tal. E aí, é um cliente que a gente, né, não gosta de usar essa palavra, mas não deixa de ser. É um cliente difícil. Não é difícil, ele é exigente. E ele quer que o trabalho seja bem feito, e quer que, se a gente promete que vai entregar tudo na mão dele, ele quer que chegue de fato tudo na mão dele. Até porque, nesse caso, ele confia que vocês vão resolver o problema dele. Exato. A gente chega para a pessoa no primeiro atendimento, que é o atendimento que a gente faz a nossa consultoria, e a gente fala, olha, o que eu quero é que vocês fiquem absolutamente tranquilos, que a gente saia daqui hoje e vocês falem assim, legal, resolvi meu problema. Não tem que pensar mais nisso. Porque a gente brinca, a gente fala assim, vocês só vão sair de casa para viajar. Esquece. Porque até ir na sua casa a gente vai fazer a coleta, fazer a vacina, fazer a sorologia. E se ele estiver vomitando? Aí eu vou te indicar uma clínica de um colega meu que eu confio, que eu acho muito bom, que vai ter a estrutura para internação animal se precisar, que vai ter um centro cirúrgico bacana para fazer, que vai conseguir fazer uns exames, rodar na hora ali na clínica e já te entregar um resultado, né? Porque a gente tem essa limitação. Sim. Então, a gente sempre, né, direcionou, até quando a gente estava realmente bem no início, que estava difícil de, sabe, engrenar e começar a falar, pô, tô atendendo todo dia, legal, consigo viver disso, tudo, né? Tava difícil, a gente ficava pensando, pô, será que a gente clinica? Será que a gente começa a anunciar que a gente faz mais coisas? A gente ficou, pô, não, senão a gente vai perder o nosso foco, senão a gente vai virar veterinário de atendimento em domicílio. E acaba que a gente ia cair nessa do colega ficar, se sentir ameaçado. Com medo, Que a gente tem hoje grandes hospitais, grandes clínicas que indicam a gente. Porque eles sabem que a gente não vai
fazer a parte de clínica, só vai mexer com parte de viagem e o cliente volta para ele sempre. Aquele termo roubar o cliente, né? Como se a gente fosse dono do cliente. Tem ainda muito, e a gente fica, olha, a gente tem zero interesse em atender o seu cliente que está ali precisando fazer uma limpeza de tártaro, que quer fazer uma castração. Não, a gente não quer isso também não, porque aí é o contrário, né? Enquanto o cliente que vai viajar fica ligando na clínica, ó, já descobriu como é que é para ir para Alemanha? Ó, que eu preciso, semana que vem, não sei o que, tal, até dia tal, eu vi aqui num blog que se eu não fizer de tal jeito, a vacina de vocês é vacina tipo tal, né? Aí o cara, pô, sei lá, bicho, caraca, esse cara é um problema para ele. E aí, esse cara que tem o cachorro que tá também com uma doença, alguma coisa, vira um problema pra gente, porque ele vai ligar, vai querer saber se o exame saiu, qual é o resultado, qual é o prognóstico. Então você vem aqui, ele teve uma piora. E a gente tá pensando, putz, eu tinha que estar indo na embaixada da Angola lá, descobrir como que eu faço para levar um cachorro para lá, porque eu não consegui informações em nenhum outro lugar. Então a gente faz muito esse trabalho de conscientização da própria classe, falar, a gente veio para ajudar, para agregar. Né? A gente não tem interesse nenhum em entrar em outra área. A gente quer ser especialista nisso mesmo e ser referência, para a gente conseguir juntar, inclusive, toda a demanda. Que a gente tem isso também, né? De colega que fala, pô, mas dá para viver disso? Né? Dá certo? Vocês acham que faz sentido? Funciona esse negócio? A gente fala, olha, agora dá. Porque a gente criou praticamente um mercado, né? Para essa parte de viagem. E a gente começou, finalmente, a ser indicado por colegas e ex-clientes que falam assim, olha, foi legal, o pessoal me atendeu, resolveu o meu problema, né? Dentro de embaixada, dentro desses órgãos do governo, a gente vê que funciona muito mais a indicação, né? O boca a boca, do que a gente fazer um banner enorme, né? Sei lá, na frente. Como que a gente faria isso? A embaixada é um ambiente mega fechado, né? E aí a gente vê que aqui em Brasília tem um clubinho, né, assim, das embaixadas, né? Do pessoal que é secretário e tal, que normalmente são os caras que resolvem. Tem muito cliente nosso que a gente não conhece, né? A gente só conhece o secretário e tal, alguma coisa que a pessoa fala, André, me mandaram resolver isso aqui, tá? E aí, sei lá, eu preciso que você resolva. Que é aquele cara da embaixada que faz compra, que paga conta e tal. Que leva o menino na escola. Leva o menino na escola. Ele fala assim, André, cara, falaram que vocês resolvem essa parte de viagem aí, cara, o bicho vai pra Dubai, sei lá, me ajudei. Eu falo, não, vamos nessa, vamos lá. Existe algum país que é mais complicado? Tem. A Austrália mesmo é um que a Austrália meio que não vai, dá, né? Saindo do Brasil, você não vai pra Austrália. É mesmo? É difícil. Porque eles tiveram problema, inclusive. Antes dava pra ir, mas já era difícil. Então, o bicho tinha que ir pra outro país. Eles tinham uma lista de países que eles falavam, olha, esses países intermediários aqui, né? A gente aceita como uma ponte pra vir pra cá, vindo do Brasil. Só que as pessoas estavam levando os bichos para esses países ponte e fingiam que o bicho era de lá desde o início. É porque, nesse caso, a ponte era de 30 dias que você tinha que ficar nesse país com o animal. Só que aí as pessoas arrumavam um veterinário lá nesse país e ele fazia a documentação como se o animal fosse desse país ponte. Aí o animal não precisava mais ficar os 30 dias. Era um processo sanduíche. Fazia metade aqui e metade lá. E aí, só que a Austrália começou a pegar que eram animais de outros lugares, do Brasil principalmente. No Brasil a gente é mal falado na Austrália. O problema do Brasil é o brasileiro. Cara, a gente dava um jeitinho. Dava um jeitinho. Era aí difícil. agora é obrigado você ficar 6 meses em outro país para depois ir pra Austrália. No Brasil você não vai. Então assim, tem como? Meio que tem, mas assim, a gente recebe cliente que vai pra Austrália. A Austrália é um destino comum para intercâmbio, né? E a pessoa fala, vou ficar 2 anos. Eu falo, olha, desses 2 anos, 1/4 é fazendo o processo pro seu bicho ir, viu? Pô, é mesmo? E não é barato. E é caro, ele tem que arranjar. E a gente, nessas horas, né, tem pouco que a gente possa fazer. A gente tem a consultoria para conversar, explicar, né, como é que vai se dar o processo. Mas é tudo em outro país. Baseia-se muito em lei, né? Isso. A gente é meio advogado. A gente é o que eu costumo brincar. Lei foi feita para cumprir. Gostando ou não. Exatamente, não tem jeito. Ela tem que ser obedecida. E não foi a gente que estabeleceu, que é engraçado. A gente tem uns clientes que ficam bravos com a gente. Mas essa lei é burra. Eu falo, olha, eu também acho. Mas a gente tem que seguir. Eu falo, bom, mas não é possível. 90 dias de espera, no caso da União Europeia, né? Entre fazer o exame e entrar lá, não entendo esse tempo. Eu falei, olha, 10 dias. Realmente, a gente também não. Porque o resultado sai rápido, tá lá comprovadíssimo que o animal produziu os anticorpos. Então, ele cumpriu as exigências. Mas é uma lei de 2003. E aí, em 2003, não tinha nem celular colorido. Então, nessa época, é bem provável que o exame só fosse feito, de repente, lá, e vinha por carta, e devia demorar uns 3 meses para chegar.
Então, eles devem ter colocado um prazo pensando antigamente, nisso. eles tinham exigências de laboratórios. Sim. Também, ainda tem. Não é ainda qualquer tem. laboratório que faria esse exame, não. Mas antes você tinha que mandar para o laboratório específico. Ainda tem. É, Só que aí hoje a os gente tem aqui laboratórios agora. já Só que hoje fazem, tem hoje em dia os É. laboratórios já fazem esse trâmite mais fácil. E tem laboratório que terceiriza, tem isso também. Tem laboratórios pequenininhos aqui em Brasília que falariam assim, a gente faz sorologia da raiva. Na verdade, eles mandam para um laboratório desses Sim. credenciados, mas sai com a logo deles ali no cantinho e fala, opa, feito em tal lugar e tal. E aí esse laboratório é sim certificado pela OIE, tudo bonitinho. Mas tem essa coisa realmente do laboratório agora ter acesso ao laboratório grandão para poder terceirizar e oferecer também para o cliente final esse trabalho, né? É que você pensar que em 2003 só tinha laboratório na Europa. É. Todos os laboratórios credenciados estavam na Europa. E aí realmente devia Todo demorar. o sangue ia pra lá. Devia demorar mesmo. Mas é um pepino, né? Porque não dá pra gente mudar a lei, né? Eles têm que atualizar lá, falar, gente, podia diminuir esse prazo, né? Aqui a gente até consegue tentar fazer. Mas lá é mais difícil. Não tem jeito, não tem como. E aí tem um negócio também, né? Como é uma lei antiga, eles têm que esperar atualizar, né? Quando eles falarem, não, quer saber, já dá pra fazer menos e tal. Foi o que os Estados Unidos fizeram. Então eles mudaram o processo deles. Agora é só 28. Esse período aí de quarentena, que é bem próximo. Era né? 45 e baixou pra 28. É bem próximo do que realmente demora. Mas o custo ainda é muito alto. O custo relacionado à entrada lá, né? Essa coisa do centro de quarentena e tal, realmente. Porque o custo aqui acaba ficando muito padrão também, né? É relativamente parecido. Chip, raiva e sorologia. Isso. É a tríade aí da viagem internacional. Praticamente todos os destinos vão pedir isso daí. Agora, quando a gente começa a afastar um pouco, aí o processo começa a ficar mais complexo e tem alguns países que fazem exigências ali também de import permit. Então, é um documento que você tem que obter com eles. E aí tem países tipo a Índia, por exemplo, que propositalmente colocam barreiras para você obter esse documento. Então, a gente é médico veterinário brasileiro. Se eu chego para o governo da Índia e falo, poxa, eu queria esse documento para autorizar a entrada de um animal que está indo, né, daqui para aí e tudo, eles falam, olha, legal. Você tem Pix, a versão indiana dele? Aí eu falo, não. Aí ele fala, então não tem como você fazer. Falou, mas não é um documento que é para eu de fora obter, para entrar aí? É de fato. Falei, então, e como é que eu vou pagar? Não sei. Aí eles te obrigam Cadê a contratar sua uma identificação empresa indiana, seu RG indiano? Falou, não tenho, eu sou brasileiro. Aí complica. Da Guiana também. Da Guiana também pede um import permit. Você precisa do import permit para preparar a documentação no Brasil para você chegar na Guiana. Só que o import permit sai para você na Guiana, o papel. Você tem que ir lá buscar. Oxi! Exatamente. E eu mandei esse e-mail pra eles. Eu falei assim, olha, eu vou escrever digital, porque só falando tá absurdo demais. Eu tenho que ir aí pra buscar um documento pra poder entrar aí com o cachorro. Exatamente. Correto. O endereço é tal. Não é possível. Aí você paga pessoalmente também. Porra, gente, não dá pra mandar isso pelo correio, por e-mail, velho. Nesse caso, era uma pessoa que era do Itamaraty e estava indo ocupar o cargo lá na embaixada. Então, ela falou, André, eu vou pedir para um cara lá da embaixada quebrar esse galho pra gente. Ele vai lá, paga, né? Eu faço um pix para ele aí da taxa, né? Ele pega lá pra gente e ele manda escaneado, né? E tudo. Então, resolvemos isso aí. Mas se fosse um cliente, por exemplo, não institucional, que não tem uma instituição por trás ali para dar um apoio, às vezes lá na origem, no destino, não ia. Inclusive, a coisa que ela falou pra gente, inclusive, se vocês tiverem um outro cliente que estiver indo pra lá e não for da embaixada, nem comenta. Porque a embaixada não faz isso. A gente não se presta esse papel. Eles estão quebrando galho pra mim, porque eu sou da casa. Embaixadora. Mas assim, não é uma coisa, não é um serviço consular. Perdão, mas que burrice, velho. Sim. Isso acontece. Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, velho. É inacreditável. E Hoje tem a gente muita coisa consegue assim, que é analógica. Eu consigo fazer receita com assinatura digital. A gente tem assinatura digital, né? A Suíça meu não que toma aceita. remédio de uso contínuo e tudo, tá acabando. Exato. Antes do retorno, você vai falar, tem como dar outra receita? Beleza. A Suíça, que não é a União Europeia, mas atende as mesmas medidas de entrada, eles não aceitam nenhum tipo de assinatura digital, por exemplo. Teve uma vez, em cima da viagem, que eu pedi para uma cliente assinar a autorização de entrada lá. Tem um documento que eles exigem, tipo um import permit, que a gente tem que fazer com antecedência e tudo, e no final vem a assinatura do tutor. Ela não estava aqui, ela estava em São Paulo. Ela falou, André, posso ir de São Paulo? Para mim é mais fácil, vou pegar um voo da Suíça, né, e aí sai por Guarulhos, que é muito comum. A gente tem quase todos os clientes que tem que pegar um voo diretão, e aí
Esses institucionais, inclusive, eles não compram as próprias passagens, o que é uma camada a mais de complicação para a viagem, né? Nem toda companhia aérea aceita bicho, tem que considerar fazer a reserva de uma determinada forma para não inviabilizar a viagem e tudo. Ela falou, vou de São Paulo, tem família por lá, vou ficar por lá. Tudo bem? Ah, claro, não tem problema. Preencha esse formulário aqui, me manda escaneado depois, né? Você assinando? Ela, claro. Ela não assinou pessoalmente, ela assinou por via digital. Que eu pensei, pelo nosso, né, autenticador, inclusive, do governo. Aí, tá aqui o documento, viu? Aí eu falei, ótimo, maravilha, mandei pro governo suíço. Aí eles demoraram um pouquinho, e aí voltou dizendo, essa assinatura não faz sentido. Eu falei, por que não? Ela falou, não, é a assinatura dela. Eu falei, é a assinatura dela, é o CPF dela, é o .gov da pessoa. Ele, não, então, mas a gente quer a assinatura. E de caneta azul. Eu fui aí teve que fazer de novo. Tinha um cliente meu que morava em Paris. Veio, passou um bom tempo aqui e resolveu voltar. E aí teve que ir lá no consultório para eu assinar. Olha, porque também não aceitariam, né, se fosse de outra forma. Eu falei, não, manda, eu faço assinatura digital, eu te mando. Tava perto dele viajar e tudo. Falei, a documentação está tudo pronto, tudo certinho, tudo direitinho. Cara, muito difícil. Aí quando ele chegou, ela falou, não aceita. Então passa aqui, eu assino. E aí é isso. Cara, se você entra na página do Ministério, que fala um pouquinho de viagem com bicho, a pessoa já fica perdida ali. Porque são tantas particularidades, são tantos países, são tantos avisos, né? A página do Ministério tá cheia de avisos agora. Tem assim, atenção isso, atenção aquilo. Se for Estados Unidos, mas se for depois do dia tal, é assim. Mas se for meia-noite e você fizer o documento de tal jeito, pense em tal negócio. E aí a gente vê que não só o tutor, como o colega, fica perdido. Então é isso, a gente bate muito nessa tecla. A gente fala, gente, a gente veio para resolver. Isso a gente só está falando de procedimentos veterinários e documentação. Se for entrar no mundo das companhias aéreas... porque cada uma tem a sua frescura, cada uma tem a sua... A gente já teve cliente que a gente... Não, tem a sua regra. Mas tem algumas que a gente realmente... frescura. Não tem jeito de falar de outro jeito, porque a gente fala, cara, que frescura. Eles perdem dinheiro nisso. Eu sempre achei que as companhias aéreas jogam dinheiro na janela por não fazerem, de repente, o processo de viagem de bicho ser um pouquinho mais fácil, nem que seja cobrado. Então, assim, vou cobrar o valor de uma executiva. Que a gente teve do mercado pet no mundo inteiro. Sim, total. Os Estados Unidos lançou a tal da Bark, não sei o que lá. Maravilhosa, a Bark Air, né? É o que a gente brinca. A gente fala assim, bom, o dia que a gente chegar na Mega Sena, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar uma fazenda enorme, fazer um abrigo gigante de animais, que é o que todo veterinário, no fim das contas, acaba querendo fazer, né? Se ficar milionário e tal. Fala assim, vou fazer um abrigo gigante, todo mundo vai ser assim. Vou não, você só gasta. Só gasta, né? A gente quer ganhar dinheiro também. Aí a gente falou, não, a gente vai comprar um avião. Aí a gente vai falar, olha, seu cachorro tem direito a um humano. Aí você vai, agenda, né, direitinho, e aí seu cachorro pode levar um humano. Aí, pronto, vai na janela, corredor, tal, aquela beleza, que é o que esses caras fizeram. Eles estão fazendo poucas viagens, por enquanto. Acho que é Los Angeles, Nova York. Só isso. E tem mais alguma, não? Tem mais alguma grande lá dentro. Mas a própria jogada de marketing do cara foi muito legal, dele se enfiar dentro da caixa de transporte. Ele falou, olha como é horrível e tal. Eu acho que ele deu uma dourada na pílula para vender o peixe dele, né? Ele faz ali o apelo emotivo. Sim. Exato, ele fala, olha que negócio tenso e tal, não sei o quê. É que eles já eram uma empresa de táxi aéreo. Eles só separaram... Eles já tinham um avião. Um dos aviões deles para fazer esse tipo de transporte. Falou, não, esse aqui dá pra gente dispensar pra isso. E eles devem estar ganhando uma grana. Eu acho que eles estão fazendo Miami agora também. Mas quando começou era só Nova York e Los Angeles. Eu lembro que a rota era uma coisa só. Mas é um voo grande dentro dos Estados Unidos, né? É uma costa a outra. Então, assim, é um voo que provavelmente a pessoa teria dificuldade para fazer, né? E às vezes o cara tem grana e fala assim, poxa, como é que eu faço para levar meu cachorro? Então, a gente tem clientes que fretam. Eles realmente falam assim, André, na primeira consulta a gente senta com a pessoa e fala assim, olha, eu tô pensando em viajar privado, porque eu fui dar uma pesquisada e eu achei impossível levar meu cachorro. Mas eu e minha esposa, a gente brinca muito com a questão básica assim, se um dia a gente cair na Mega Sena, vai ter um avião. E resolver ir embora do país. Porque meu cunhado mora em Madrid. Beleza, já dá pra levar pra Europa. Ele é chefe de cozinha lá. Nossa, a paeja aí. Ele trabalha em restaurante lá. E a gente pensa assim, beleza. Eu faço meu mestrado. Tudo certo. Valido meu diploma na União Europeia. Nota 10. Com um prêmiozinho da Mega, tranquilo. Tem quantos animais pra levar? 2. Tá fácil, tá fácil. A gente faz aí... Só de chifra. Já estão chipados. Foi uma das preocupações que eu tive logo com eles. Eles estão chipados. O tio tá com... O Chewbacca e a Bela. O tio tá com... São 2 cheats. Muito bom. O tio tá com 5 anos. Já tem pelo menos uns 3 que ele tá microchipado. É só ter certeza que Bela que tá também. Bela tem 4. Também já tem uns 3 anos que tá microchipado. Então é só a vacinação de raiva. Depois sorologia.
coletar tudo, a gente até brincou, falou, a gente freta um avião, porque eu não vou botar os dois no... Moleza. Eles são pesados? Cara, o tio tá bem gordinho. Tá gordinho? Tá que se ele estiver passando de 10 quilos, né? ele tá beirando os 10. Então... A Que é Bela, isso. Bela pesa uns 4,5, 5, 5,5 no O grande máximo. limitador que a gente tem hoje, às vezes, são as companhias aéreas. Os processos a gente tá careca de fazer, a gente faz muito bem, modéstia à parte, sabe fazer legal. Mas, às vezes, a gente tromba na companhia aérea, que fala assim, olha, o negócio é o seguinte, não aceita acima de tal peso. E é uma raça que, às vezes, não vai embaixo, né? Tem os braquicefálicos, né, de focinho curto, que não vão embaixo. E a gente fica, putz, e agora? A pessoa é o nem, ela não vai nem embaixo nem em cima. E aí, qual que é a outra via? Jurídica. Então, a gente tem até parceria com alguns escritórios que fazem essa parte aí da briga com a companhia aérea para permitir a viagem. A gente fez uma live aqui na época da questão da Lei Joca. O Joca, com a né? menina acho que é Pet Friendly Turismo e um advogado. Então a gente conhece eles, lá de São Paulo. E a gente fez exatamente falando sobre isso. Porque é uma frescura, cara, assim... Sim. É o que eu falo, eles estão jogando dinheiro fora, as companhias você aéreas. tem empresas, por exemplo, falei agora que eu acho que é a Azul, que não limitou mais o... Não, foi a Latam. A Latam. Só não que limita peso. Só que É. beleza, só que ele precisa caber dentro da caixinha. Exatamente. Pô, como é que eu vou botar um A cachorro gente de tinha 15 gente quilos que ali embaixo? viajava antes e agora não vai mais pela Latam. Porque falou assim, pô, antes eu ia, porque ele era grandinho, era um bulldog, mas ele tava dentro do peso legal e tal. Era um cachorro que era mega ultra regrado com alimentação para não ganhar peso mesmo. E aí eles tinham Latam Pass e tal, eles eram clientes fidelidade de Latam e falava, pô, prefiro de Latam. E aí, quando eles mudaram a regra, eles falaram, não sou mais aceito, não entro mais. Porque o bicho encostava, né, na caixa. E aí a gente fala que é a síndrome do micropoder. Então, o cara ali no check-in, ele tem o poder realmente de arruinar a viagem. E fora que aquele documento da empresa... O da ANAC, que falou que as empresas têm, né, tem discricionalidade autonomia para para poder decidir se vai na hora de embarcar, porra. É uma sacanagem. A pessoa morre do coração. A gente Você tá fala. com tudo pronto. Sim. E a gente tem visto o endurecimento das E o companhias cara aéreas. vira e fala, não vou levar. A gente tem visto o endurecimento das companhias aéreas. Por causa de meio quilo, por causa de 200 gramas. A gente tem esse serviço, por exemplo, de acompanhar check-in do cliente. E aí eu já tive que falar isso pro atendente do check-in. E ele falou, vá fazer isso então. Eu falei, olha, vocês estão impedindo a entrada desse animal, era um bulldog. Ele estava no limitaço do peso. Ele estava com, era 8 quilos, né? Ele mais a bolsa. E aí ele estava com 8,200. Eu falei, gente, olha, 200 é um cocôzinho. É um xixi que ele faz e aí ele vai entrar no peso. Aquele colchãozinho que tá dentro. Tava já no máximo. Já a gente já tinha. saindo. Faltava a Já tinha gente Só faltou tirar botar numa maçã. sacola de supermercado e falar agora vai, porque a sacola só pesa 30 gramas. E ele veio fazendo dieta na bucha. há muito tempo. Eu peguei uma cadelinha que ele teve a proposta de emprego, acho que na Noruega. E aí foi logo assim que teve a questão do Joca. Putz. Ela embarcou agora semana passada. E aí foi embaixo, morrendo de medo. Não, ela falou, a gente precisa que ela perca tanto. Saquei. Eles falaram, não, a gente não abre mão de ir em cima. Aí a gente fez Mas todo o rolou. trabalho pra... Perdeu peso e tal. Beleza. Não, Só acho que era assim. ela precisava perder, acho que 700, 800 gramas. Acho que tranquilo, dá. Tava legal. gordinho, dava pra Não, perder e isso aí e o tal. Bulldog Perdeu, se ela não tava gordinha, mas dava, sem Ela foi problema. magra. Foi, sem Beleza. problema nenhum. Chega lá, Nenhum. come legal, recupera. E a cadelinha era muito doce. Ai, putz. Super tranquila, dá pra você fazer tudo, virar latinha, você fazia tudo. Ai, com que ela. maravilha, cara. A gente morre de dó. Essa Bulldog mesmo, de 200 gramas, ela perdeu 2 quilos. Foi. Ela já tinha emagrecido um absurdo. E eu falei, olha, eu vou ter que levar ela pra fazer cocô, fazer xixi. E aí, e a gente mede de novo. E assim, com essa cara lavada, assim, o cara do atendente, eu falei, Mas eu olha... acho que muito disso veio também da questão do Joca. As eu companhias começaram a ficar sinto mais... que Não, mas eles, esse na caso foi tentativa de antes. tentar... Esse nosso caso foi bem antes da... isso foi antes. Eu sinto que por causa do Joca e dos acidentes que já aconteceram, as companhias aéreas tentam, na verdade, se tornar mais rígidas, né? E tentar respeitar mais a questão de saúde animal ali na hora de embarcar um pet, mas elas acabam complicando lugares onde não precisava ser mais exigente e outros pontos que eles deveriam relaxar ou, de repente, pensar no tutor levando o seu pet, eles não flexibilizam, pelo contrário, dificultam. Então, quando a gente vê, por exemplo, a companhia aérea que fala assim, olha, se vocês não levarem o cachorro numa caixa de um tamanho X, Y, Z, e aí na hora do check-in o cara vai checar e tal, a gente acha isso positivo, mas até certo ponto, porque a gente mesmo foi despachar um animal uma vez, e aí o atendente não quis chegar próximo da caixa para conferir.
Ele falou, não, daqui eu tô vendo que não tá adequado, vocês vão Ele tava comprar a uns outra. 3 metros da caixa. E ele tava longe, ele tava atrás do balcão. Eu falei, olha, essa pessoa tem poder demais para impedir a viagem de um pet que tá há meses se preparando para viajar. E aí a gente não tem nenhum canal de comunicação para a gente conseguir conversar com a companhia aérea e falar, poxa, vocês não estão aceitando nenhum tipo de sugestão aí na hora de fazer esse embarque de um jeito mais legal. Quando chega um animal, por exemplo, despachado, aqui no terminal de carga de Brasília, por exemplo, a gente teve essa experiência, né? Ele demora horas para ser liberado. E a gente fica sem entender. Aí eu falo, vem cá, é uma questão aduaneira, é a Receita do DF ou a Receita Federal que demora a liberar. E eles sempre dão a mesma desculpa. Falam, não, o processo que demora mesmo de liberação de carga e tal. Eu falo, gente, mas como é que eu chego de viagem, né, de outro país ou nacional, e a minha mala tá ali no carrossel se for 15 minutos, é muito. E o meu cachorro demora 4 horas para chegar às vezes. Que é um risco muito maior do que É a uma mala. loucura. E aí as pessoas ficam com medo do voo em si, né? Do animal tá indo embaixo. De assim, nossa, e se faltar oxigênio, não sei o que. Eu falo, gente, não é ali que vai dar problema. Vai ser no chão. Vai ser, né? O caso daqueles animais, né? Que ficavam embaixo da barriga do avião. Então, a gente ouviu a história da pessoa falar assim, poxa, quando a gente chega lá no Rio de Janeiro, a gente viu no meu voo e tal, um cara tirando as malas e tal. E aí, qual que é o procedimento, né? Carga viva é a primeira a sair e a última a entrar. Mas isso acontece sempre? Não. Então, a pessoa viu da janelinha que o cara tirou o cachorro, botou embaixo da barriga do avião na sombra, no Rio de Janeiro. Pô, calor da E porra. começou a tirar as malas, porque ele queria fazer uma viagem só pro terminal, sendo que ele deveria ter tirado o animal e levado. Então, a gente fala isso com os nossos clientes. A gente fala, ó, a gente não consegue, através da nossa consultoria e da nossa orientação, te garantir que não vão acontecer falhas. Mas você vai saber quais são os procedimentos a serem feitos e você vai se tornar um cliente informado e que vai, né, deixar a companhia aérea ciente dessas coisas. Então, chegou lá no balcão, cadê meu cachorro? Eu sei que demora tanto tempo, não demorou esse tempo, tá demorando mais, eu quero saber cadê e tudo mais. E aí a gente tem alguns subterfúgios também, né, para deixar a pessoa um pouco mais segura. Então, o AirTag, né, aquele, né, moedinha da Apple, que é um localizador e tal, a gente fala, olha, coloca na caixa, deixa ali, né, para você saber onde a caixa tá andando. Esse último cachorro, né, foi o Joca? Foi, né? Que foi parar no lugar errado e tal. Isso. A pessoa teria visto, provavelmente, né? Claro, é um erro da companhia aérea. Eu acho que no caso do Joca foi uma sucessão de erros. É um erro, assim, em cima do outro. A gente, meu Deus. De erros. A gente sempre procura, né? Não acontece. É difícil acontecer isso. A gente pode pegar esses erros, esses acidentes nacionais. Internacional, não. É menos rígido. Mas eu acho que é porque a preocupação com a legislação... Também. Se a companhia aérea voa para outro país, ela tem que estar adequada aos dois. Ela é muito mais rígida. Isso. Eles lá estão muito mais preocupados. Lá, né? A companhia está lascada. Eles já estão em outro nível lá. A gente brinca que lá na Europa, o cara que tem um bicho, ele pode tudo com o animal desde que falem que não pode. Enquanto aqui, a gente pode se falar que pode. Então, assim, será que eu posso entrar nesse estabelecimento com o meu cachorro em Paris? Mas Provavelmente pode, mas falar, aqui não pode, aí não entra. Eu tive uma experiência relativamente boa aqui, que foi... Eu fui para Pet South America. E aí antes eu passei na Vilaê, fica em Socorro, São Paulo. E aí nós fomos um dia para conhecer a cidade, né? Eu levei meus cachorros. E a gente parou para comprar uma marmita para poder ir pro hotel. Eu fiquei segurando meus cachorros do lado de fora, porque não tinha identificação nenhuma. Se podia entrar ou não. Que podia entrar, minha esposa entrou para comprar. Quando ela tava saindo no caixa, o cara falou, você tá junto com você podia ter entrado, sentado. Ficou ali esperando. Eu falei, porra, não tem uma identificação, não tem nada. E a cidade inteira é pet friendly. Pô, maneiro. Isso é legal. Isso é uma exceção, provavelmente, né? E assim, foi uma experiência muito boa que eu tive. Legal, pô. E algo que eu não esperava. A gente tá vendo que o nosso trabalho tá tendo uma aceitação cada vez maior, justamente porque as pessoas antes tinham o hábito de já, né? Não vai dar, é mó difícil, mó complexo, não vou dar pra levar, fica no hotel, fica com fulano, vou doar, né? Tinha embaixada que o padrão era, fulano leva lá na zoonose. Falei, e aí acontece o que na zoonose? Fica lá. Falei, não, mas sabia que tem como ir? Tem. Mas deve ser mó difícil. Eu falei, não, é um processo, a gente vai em casa.
Ah, mas aí o governo... Não, o governo trabalha com a gente vai fazer esse documento, te entrega, você só sai no dia de viajar. Aí a pessoa ia botando umas barreiras assim, toda hora a gente quebrava essa barreira e falava, não, isso tá resolvido também. Ah, mas a caixa, a gente compra a caixa pra você e te entrega em casa montado. É mesmo? Tá tudo pronto. Ah, mas a caixa cabe então no vamos. meu carro no dia da viagem. A gente leva você com a caixa. A gente falou, a gente realmente montou um portfólio de serviço Vocês fazem que agrada tudo. do começo ao fim. Do começo ao fim, de A a Z. Até ele embarcar. Até embarcar. A gente só não é dono do avião ainda. Então, a hora que der para comprar o avião, a gente compra e vai fazer a Bark Air Brasil, né? Sim. E a maior parte é cão e gato. A gente já mandou alguns animais que o pessoal chama de não convencionais, né? É mais difícil, mas... São. Alguns exigem briga, outros não. Então, por exemplo, eu não sei se você viu o caso lá do coelho, que foi pela KLM. Eu ouvi por alto. Foi uma confusão. Eles já estavam com tudo certinho. Eles entraram na justiça porque as companhias aéreas não permitem, né, que o coelho voe. Eles até chamaram ele de roedor, o cara, lagomorfo, nada a ver e tal. Mas aí, né, na hora... E aí o que rolou lá foi assim, eles foram levar o coelho, e aí na hora que chegou na porta do avião falaram que não tava ninguém sabendo, que ia vir um coelho no voo e tal, não vai entrar. E aí deu briga de pancada mesmo, os caras brigaram de soco e tal. E aí o coelho caiu no chão. O vídeo ficou famoso, né? E eu lembro de ver esse vídeo e pensei, putz, será que os caras tentaram dar uma desperto, né? E fizeram a documentação, às vezes, de um cachorro, de um gato, e tentaram entrar como se fosse, e aí acho que ninguém vai ver que é um coelho. Não, eles fizeram tudo bonitinho, tava tudo certo. Tinha liminar na justiça. Tinha liminar, pronto. Eu vi uma vez naquele aeroporto restrito. É maravilhoso esse o cara ia única e exclusivamente fazer uma escala. O animal não ia nem... Não ia nem sair do terminal. Não. Tal. E aí exigiram a documentação dele. Ué, como se fosse entrar no Brasil? Isso. Ele disse, não, mas ele só vai fazer escala. Ele não vai, não precisa, não sei o quê. E aí levaram ele lá na Vigiagro, ele emitiu um documento, falou, não, tranquilo. Fizeram, de repente, um CVI de trânsito pro cara. E aí liberou. Porque assim, mas ele quase perde o voo. Putz, porque enrolou Porque tudo. fica nessa de não saber... Se fosse uma escala pequenininha, né? Informar o que precisa. Sim. E a gente fala isso com o nosso cliente. Então a gente fala, você vai comprar sua passagem, para reservar pet, normalmente o cara vai fazer por telefone. Então a gente fala, na hora que você ligar, você pegar um cara que tá muito, eu vou, peraí. Aí bota na musiquinha, aí volta. Não, a cachorro pode viajar assim. Aí, então eu queria ver se tem vaga no voltar. Tá, peraí, rapidão. Aí o cara volta. Aí a gente fala, esse cara tá perdidão. Então, já toma cuidado, porque ele pode te falar uma besteira, ele pode te indicar a fazer uma bobagem. Então, assim, não precisa reservar nada não, no check-in você faz e tal. Não, como é que eu vou garantir que tá garantida a vaga desse animal e tal? Então, a gente fala, agradece, desliga, porque é uma central gigantesca, com um monte de gente. Então, você vai cair na mão de repente, alguém que tá sabendo. Então, desliga, vai de novo. Eu dei sorte com a questão da menina lá da... Foi. Não, o pessoal lá te atendeu sabia muito bem. informar. A Vigiagro até eu tenho pouca coisa para falar, né? Porque assim, eles estão fazendo meio que o papel deles. Eles são obrigados a te explicar como levar um cachorro para outro país? Não, eles podem ser legais. Falar, poxa, eu sei como é que é. Acabou de viajar um cara para esse país. Não, é assim que faz. Tá? O cara tá sendo legal, tá atendendo bem o público. Normalmente eles conseguem te ajudar bem quando são países que já têm um acordo. Que já voou muita gente. Quando não tem acordo entre os países, aí é isso. Mas porque até a própria legislação também é meio obscura, né? E eles têm que assinar, né? Então, assim, às vezes acontece isso com a gente. A gente fala, olha, a gente achou de fontes não oficiais como leva para tal país. Porque a embaixada é uma casa aqui, pequenininha, tem 2 caras lá. E são os mesmos caras que fazem tudo. Falando, quem é o motorista? Fulano. Quem é o embaixador? Fulano também. Esse pra Angola foi engraçado, porque eu liguei um dia. Aí falou, não, o senhor tem que ligar tal e tal dia, de tal hora a tal hora. A hora que o cara tá lá. da correria do consultório, você não lembra. Não vê nada. Não, e normalmente... E aí, quando você lembra, já passou. São 4 funcionários na embaixada, que o cara cuida da agricultura, pecuária, cão. Agora, eu já tive... Aí já vai... Ele é o cozinheiro da embaixada também. Ele é o motorista, o jardineiro. Eu já tive foram 2 Yorks que foram pro Chile. O Chile é bom também. E aí, cara, a documentação toda certinha, toda bonitinha. Tudo. Quando chegou lá, os caras resolveram encrencar. Putz, lá no Chile já. Eles queriam o nome comercial do vermífugo que eu fiz. Nossa, gente. Mas eles normalmente se preocupam só com o princípio ativo. Pois é, só que quem estava levando os animais era a Dita de Agricultura do Chile. Nossa! Eles resolveram encrencar com ela. Aí ela na ligou casa lá dela. pro hospital, onde eu trabalhava, falou, eu sei que não precisa. Mas eu quero esfregar na cara você mandar um cara. fax assim. Falei, tem, eu faço. Mandou lá. Falei, esses 2
se lascaram. Porque foram mexer logo com quem? Com a mãe dela que desembarcou com os dois animais. Ela não tava, não. Ah, saquei. Mas a mãe dela falou, a mãe pô, dela filha, levava os 2 iorques e voltava. Putz, já tinha entrado, saído já. outras vezes. E aí foi a única vez que deu problema. Isso acontece. Ela no aeroporto. A gente teve uma vez um caso de um cliente que estava vindo dos Estados Unidos para o Brasil e ele falou assim, olha, eu vi aqui no site que o documento vale tanto tempo. A gente falou, tá certo, mas olha, não é a nossa orientação que vale tanto tempo. Onde é que você viu essa informação? Então, eu vi aqui no site, não sei o que e tal, e tinha um lugar escrito, mas tinha uma diferença entre o documento ser para um país do Mercosul e um país que não era membro do Mercosul. E aí, para o Mercosul valia mais. E aí, os Estados Unidos não são Mercosul. A gente falou, olha, não é. Mas você quer que a gente pergunte para as vigiagros? Afinal de contas, eles é que vão fiscalizar vocês na entrada por aqui. Teve divergência, né? Dentro da Vigiagro. Dentro da Vigiagro, tiveram uns que falaram uma coisa, outras não. Coisa, Guarulhos outra, Campinas já foi outra. Aí a gente falou, olha, nem o governo tá sabendo direitinho a entrada, mas vai por mim, vocês vão entrar por Guarulhos, né? Guarulhos respondeu isso, que tá alinhado com o que a gente disse. Faz o que eles falaram, que é melhor. Porque quem vai te fiscalizar é um cara de lá. E se eles falaram isso, se você estivesse entrando por Natal, segue a orientação então de Natal. Mas é isso, porque é confuso às vezes e a gente veio para tentar minimamente organizar a confusão, orientar os colegas e os clientes também. Porque a gente vê que é isso. Não é uma coisa, né, que depende só de, tenho a reserva da companhia aérea, eu vou conseguir viajar. Não necessariamente. Eu fiz tudo o que precisa, então eu consigo entrar no outro país. Não, mas você fez os documentos? Não, eu só fiz os pré-requisitos. Não, então falta o documento. E aí tem países hoje que não aceitam, por exemplo, que a pessoa sozinha vá lá no Vigiagro, no Ministério, e faça o documento. Tem que ser um médico veterinário habilitado dentro do sistema do Ministério para fazer. E a gente fica, o cara da clínica, o cara do hospital, ele vai se dar esse trabalho para uma pessoa, muito complexo. Eu tive um problema que foi exatamente o seguinte, fiz toda a documentação, tudo bonitinho. Na véspera, sexta-feira, 5 horas da tarde. Melhor horário para dar problema. O doutor me liga e fala, teve um erro de digitação aqui. Putz. E aí eles estão exigindo que você faça um documento retratando, confirma reconhecido em carteira. Eu falei, parceiro, deixa eu te falar uma coisa. Agora. Hora dessa, eu não consigo carteira hoje nenhuma, só amanhã. Segunda-feira. E era cedo. Eu posso fazer para você um documento com assinatura digital. Seu. Né? Que vai ter uma validade. Obrigado. Pelo menos um pouco maior. Né? Pode ser que resolva. Nossa. Cara, foi um erro de digitação. Acho que na hora de digitar a data da vacina de raiva, eu, em vez de bater no 3, eu bati no 2 e passou batido. Passou, inclusive, pelo Ministério batido, né? Não, foi quando ele foi mandar a documentação na véspera. Quando ele tava fazendo o saquei. Aí o Ministério falou, eu preciso disso aqui retratado em cartório. Ele já tinha 3 meses. Nossa, cara. Putz, grilo. Na véspera você vê isso. É porque aí a pessoa, né, o seu cliente, ele foi fazer o documento na véspera, porque ele falou, é só fazer na véspera. E não é. E aí a vantagem quando tem uma empresa que faz isso é que... Ou a pessoa vai atrás da gente, então ela vai, né, soltar os cachorros na gente, ela tá corretíssima de fazer isso. Fala assim, olha, vocês são os especialistas, tem que saber isso. E a gente se sente extremamente responsável, inclusive, né? Quando tem qualquer tipo de problema, a gente corre atrás. E eu falo isso até pro colega. Eu falo assim, você não vai ter tempo de resolver se der um problema. Teve um cliente nosso uma vez que ligou pra gente de Guarulhos. Ele falou assim, André, perdi tudo. Eu falei, tudo o quê? Ele, tudo. Porque a gente entrega uma pastinha pra pessoa com tudo lá dentro. Esse inclusive foi assim, tava a sorologia... Tudo junto. A única data foi do atestado. No atestado de saúde. No atestado de saúde. Putz. Nossa, não era nem Porque eu troquei a data. O resto tava nem tudo no CDI. certinho. Ai, que dó. E aí, pessoal, não. Tem que ter. Tem auditores e auditores também, né? Tem uns mais exigentes, outros menos. Tem uns que fazer um documento explicando pedem mais digitação, coisas. E que não sei o que mais. Porra, aí fiz o documentamento no meu sistema, porque vai logo, endereço. Pra poder deixar uma coisa mais oficial. Porque né? aí fica gravado no meu sistema também. Sim. Até pra você se proteger também, porque isso acontece. Então a pessoa faz uma bobagem e quer responsabilizar você, né? Putz, ainda bem que rolou. Mas, pô, velho, na véspera você vai ver se a documentação tá toda certa. Porque às vezes a pessoa viu em algum lugar que é só chegar lá e o cara carimba e ela vai embora. E não, tem que ficar lá. E aqui em Brasília a gente ainda tem isso, né? Porque esse cargo de auditor fiscal federal, ele pode ser ocupado por médico veterinário, mas outras formações também. Então pode ser químico, agrônomo, né? E essa galera não faz CVI, não. Então, eles não fazem esse documento de viagem de bicho. Então, às vezes, se no plantão não tiver esse profissional, vai ficar ali esperando. Vai falar, não, amanhã entra o veterinário. Opa, então ele vem fazer.
Então ainda tem essa bomba, né? Da pessoa não saber como funciona. É uma burocracia, né? Melhorou com o online, que aí agora é 24 horas. Então daria pra pessoa fazer. Mas... Só que ele estava lá na Alemanha. Ai, nossa. Pra poder fazer. Aí me manda mensagem dizendo pra eu resolver até tal hora. Que o bicho ia sair daqui pra encontrar ele lá. Ia ser despachado. E quando é despacho é diferente também os documentos. Eles têm... E as companhias aéreas fazem exigências loucas, né? Sim. Então, a companhia que mais sai daqui de Brasília é a TAP. E aí eles falam, olha, a gente precisa ver esse documento pronto 2 dias antes. E aí a gente fala, tá bom, mas quando a gente lida com o despachante, né, que é a pessoa que está habilitada para mandar animal para fora... Até você mandar essa documentação, eles não garantem a vaga do animal. Ele fica louco. Então ele fica travado. Ele fala assim, gente, eu preciso desse documento para ontem. Eu falo, então, mas o Ministério não liberou ainda. Eu falei, então dá um jeito de liberar. Eu falei, mas eu não trabalho lá. E a gente vai atrás, a gente liga e tal. E aí, imagina, quanto tempo isso ocupa, né? Eu falo, ó, quando a pessoa contrata, a gente fala... Teoricamente, só isso. Eu falo pra pessoa, ó, você tá pagando a gente pra gente se preocupar e perder os cabelos com isso, e não você. Então, às vezes, a gente entrega um documento pronto, assim, ó, tá aqui. E a pessoa não faz ideia. Arrisca. A gente não gosta de falar pra pessoa assim, estamos com um problema. O problema é tal. Porque isso não diz nada pra pessoa. Se aconteceu... Se passou um tsunami em cima da gente, a gente tá de boa. A pessoa lá, tá tudo bem. Tá tudo pleno, a gente chega pra pessoa e fala, tivemos um problema, a resolução foi tal e tá aqui seu documento. Mas só pra você saber que foi, né, o caos. Tá tudo tranquilo. Mas, ó, tá aqui, porque normalmente a pessoa abre o olho desse tamanho, assim, tipo, André, só faltava isso. Eu já consegui despachar no navio a minha casa, né? Então, não me diga que o Fluff não vai. Eu falo, o Fluff vai, mas foi difícil o Fluff ir, tá? Tá aqui, né? Esse cara que perdeu tudo foi né, o caos. Porque ele falou, André, e aí, vou? Eu falei, vai. Né? A gente tem, inclusive, tudo em cópia para a pessoa. Então, de forma digital, a gente mandou. E aí, falei, olha, apresenta isso lá na vigilância, né? Do outro país, mas sabendo que você não está aportando os originais, que é o que você deveria ter. Então, explica a situação, vamos ver o que vai acontecer. E aí, a pessoa, quando chegou lá, eles falaram, não, então você vai voltar aqui depois com uma declaração do seu médico veterinário apostilada em Haia. Que aí era um país que aceitava a AIA e tal. Eu falei, então beleza, a gente vai fazer daqui. Fizemos tudo, mandamos por FedEx para eles, chegou em uns 2, 3 dias e deu tudo certo. Falei, então, ó, até caso de perder tudo, e a pessoa, pô, perdeu tudo mesmo? Tudo. Era uma pasta, deixou lá no Rei do Pão de Queijo, perdeu o dinheiro e os documentos. E aí pronto, ficou sem nada, chegou lá com as mãos abanando, só com a cópia, né, pelo menos digital, PDF. Que a gente manda por e-mail, né, então. Mas assim... A gente já viveu muita coisa, né, dentro desse mundo de traslado para saber realmente que é difícil e que se não tem realmente alguém dedicado integralmente àquilo, por mais que às vezes seja aquela história do bolo, né, de eu acho que eu vou fazer esse bolo aqui. Mas se você nunca fez, às vezes vai solar, não vai ficar legal e tal. Mas no caso da viagem, você tem 10 dias para dar certo. Se você comete um erro, agora você só tem 6. E aí, às vezes, o auditor não estava lá no dia. Só tem mais 2. Sua viagem é em 2 dias. O cara não dorme. A gente tem cliente que chega pra gente faltando 48 horas. Eu falo, olha, é o cliente milagre, né? A gente tem os clientes milagre, que a pessoa fez tudo, né? Aí, aos trancos e barrancos, foi saindo, fez sorologia e tal, não sei o quê. E tá faltando um pouco, ela travou numa bobagem. Um negócio assim, tipo, pô, o carimbo tá ruim e tal. Tá tem uma rasura numa carteirinha, não sei o quê. André, sei lá, não tá saindo aqui o documento e tal, preciso pra ontem. A gente, meu Deus, aí a gente pega, vai olhar, pega esse documento, vai arrumar, se tem que fazer, de repente, uma coisa com o veterinário que fez originalmente, né? Pra falar, não, ó, não fui eu que mexi nessa carteira, não, foi o fulano que fez, mas ele tá dizendo que o original era tal e tudo. E aí aceita, porque ainda tem isso. A gente tem que levar para eles falarem aceita. Inclusive, nesse do erro de digitação da data, geralmente eu faço questão de escanear a carteirinha. Então tava até a cópia da carteirinha. Tinha tudo, né? Tudo. Ainda bem. E é um cuidado que, né, os colegas não costumam ter, porque é difícil lembrar tudo. Só a data, cara. Na pressa de você digitar, eu bati errado. É perfeitamente normal errar, inclusive. Isso aí errar é humano. Então é o que a gente fala. A gente fala, olha, a gente faz muito. Todo dia a gente está pedindo documento. E é impressionante como ainda acontecem erros, né? Da gente mandar um documento, ele volta. Ó, tem um errinho aqui, mas a gente já sabe arrumar. A gente sabe que a gente tem tempo para fazer. A gente pede tudo com prazo largo. Mas quando o cara tá tentando fazer tudo ao mesmo tempo, chega ali no ministério com o documento mais ou menos, aí tem que voltar. Às vezes o cara não tá no dia para conferir. Aí tem que esperar ele chegar para ir olhar.
E a gente já teve muita gente ligando de lá, né? Sim. Falou, ó, tô aqui no aeroporto, vocês conseguem vir aqui? Eu falei, pô, mas é que eu não passei no concurso do Ministério pra poder fazer seu documento, senão eu fazia. Eu vou aí fazer. Era cruel, né, cara? Porra. E o pessoal geralmente separa. Separa notícias pra gente comentar. E aí uma delas é exatamente que cadela morre durante o translado terrestre. Olha, cara. De São Luís até São Paulo. E a família acusa a empresa de negligência. Tá? O que geralmente vocês fazem para evitar que vocês tenham problemas? Obviamente não resta. Mas acontece muito de chegar um cliente querendo terrestre, né? Sim, e a gente explica que a gente não faz, realmente, porque o risco é maior. Mas não quer dizer que não dá para transportar um animal por via terrestre, Sim, né? o cuidado é outro. Anterior é outro. Então, a né? gente fala muito, por exemplo, do ar-condicionado. Então, assim, a gente já viu gente que fala, eu tenho uma empresa aqui que eu conheço que transporta o bicho via terrestre e tal. Vou deixar aí de indicação para vocês. Quando aparecer um cliente que quer levar, falar, É mais claro. arriscado, né? Às vezes é numa caminhonete. Bota o cachorro numa caixa e bota ali na parte de trás da caminhonete. Falei, pô, senta lá pra ver. Uma BR, imagina o sol, o calor e tal, até o pavor do bicho ali, né? Porque tá na estrada. O que a gente vê também é muito... Eles fazem tipo uma lotação. É. Tá vindo lá de São pra Paulo, valer a lá pena pro financeiramente, Nordeste. né? Aí eles saem catando o bicho pelo caminho. Então demora, sei lá, uma semana para um bicho chegar. Demora sai demais. Sai catando, parando. E eles não têm não é você viajando com o seu animal. Quando você tá viajando com o seu animal, você sabe, vou parar de vez em quando. Eu fui daqui para São Paulo, parei não sei quantas vezes esses cachorros, PPA, com esses chifres. É o Imagina mínimo, né? um motorista com 10 cachorros numa van. E aí, será que ele vai conseguir soltar os 10? Ele não né, vai soltar. É difícil. Dificilmente. Então, a gente, como não conhece, por exemplo, pessoalmente, nenhuma empresa dessas que fazem traslado terrestre, e a gente sabe que é desse jeito que a gente gostaria, então eu fico pensando, não, se eu, André, fosse abrir uma empresa de transporte terrestre de bicho, como que ia ser? Ia ser uma van fechada, com ar-condicionado, de repente com a presença de talvez um médico veterinário ali, só para me certificar de que tá tudo certo, né? Sim. E aí a gente ia ter aqueles cuidados que a companhia aérea tem com a caixa também. Então, a caixa tem que ter um tamanho adequado, não pode empilhar a caixa, deixar tudo, né, abarrotado ali atrás. Tem que ter esses cuidados. E a gente fica com medo dessas notícias, porque a gente vê que eles não tomam, às vezes, esse cuidado. Porque a gente sabe que para o transporte aéreo tem que ter uma caixa a caixa padrão IATA. Uma caixa melhor. E quando a gente vê qualquer trânsito, assim, inclusive no trânsito nacional, antes dos acidentes que teve em 2022, 22 que teve os acidentes. Muitas vezes era caixa. Era caixa inadequada, era aquela caixinha mais baratinha, aquela branquinha com azul. Você apoia assim, ela abre a porta. Foi o caso daquela cadela que sumiu. Que fugiu. Em Guarulhos. Aí ficou meses, daquela, né? Ficou um mês. Perdida dentro do aeroporto. Isso aí. A cachorra. Aí teve o cachorro que comeu a caixa de madeira, que foi o pitbull lá que morreu engasgado. Mas também ele nunca tinha visto a caixa. Ele foi para embarcar com a caixa padrão IATA de plástico. O ideal é que você faça um condicionamento com esse animal. certeza. Tem que ter esse trabalho antes. Então, a gente explica que vai muito além de, por exemplo, documentação também. Então, assim, a documentação é importante, é essencial. Sem ela, não viaja. Mas como que esse bicho tá para viajar? Ele tá legal? A gente pega um bicho mais velhinho e a pessoa fala, ele tá indo em cima, tá indo embaixo. Para mim, não importa. Eu falo, ele tá mais velhinho. Vamos fazer um check-up legal? Não sou eu que vou fazer. Vou te indicar para uma clínica para ele fazer um eletro, pra gente dar uma olhada aí, fazer um hemograma, que seja. Vamos ver. A gente já teve um cliente, né, que pegou que o cachorro tava pré-diabético nesse check-up. Falou, caraca, você acredita? E aí imagina o jejum da viagem, o bicho tá pré-diabético, ia ser o maior BO. Então a gente salvou a vida desse bicho, se bobear. A gente não usa nenhum tipo de medicação, a gente é contra, que é uma maneira de evitar qualquer tipo de acidente. Assim, eu queria que ele fosse dormindo. A gente falou, então, a ideia de mandar o animal dormindo faz sentido, né? A gente pensa, ele não vai sentir nada, ele vai, né, só acordar chegando e tal. Mas a gente vê que não é isso que acontece. Demora muito o trajeto todo, né? Porque vai além só do voo. Medicações não vai fazer efeito voo. Exato. Eu falo, ele vai acordar invariavelmente. E imagina, você acordando numa caixa, num lugar que você não sabe como você foi parar, você vai entrar em pânico e tentar sair. Nessa de tentar sair, se machuca, né? Então, o traslado terrestre é um pouco disso, né? Então, o avião balança bem menos, né? Mais tranquilo. Mas imagina, o carro balança mais, chacoalha mais. Voos, então. Mas você tem medo de voar, né?
Ah, não, mas aí tudo bem, aí já seria Porque outra minha esposa coisa, brinca né? que se a gente fazer um cruzeiro ou voar, eu falei, eu prefiro cruzeiro, nadar eu mesmo? sei. Putz, no meio do mar lá. Mas fala, pô, tô Nadar eu vendo, né? sei. Aqui eu me garanto. Se eu cair na água ali, eu saio boiando. Nadar eu sei, voar eu não sei não. Ah, é cruel, bicho. E aí, a gente fala que é diferente o ambiente, né? E tem que ser adequado pro animal também. Sim. Então, as pessoas ficam com medo do bicho ir embaixo, do bicho ir em cima e tal. A gente tenta tirar um pouco esse medo. E eu sempre falo pro cliente, falo assim, ó, meu papel é só te informar. Eu não vou decidir por você. Então, a pessoa, o que você faria? Eu falo, o que eu faria não importa muito. Porque quem vai estar lá é você. Então, assim, se você quiser, né, informação sobre como é em cima, como é embaixo e tal. O Jânio já, inclusive, por ter sido do Ministério, entrou lá, né? Entrei. Então, eu falo, pergunta pro Jânio como é que é lá dentro. Ele só não voou lá dentro, né? Mas você foi buscar, bicho, Não, lá. fui tal. devolver. Devolver. Era 2 Yorks Um que caso chegaram desse, da chegou Europa errado. sem documentação e teve que voltar. Putz. Eles ainda ficaram uma semana tentando esperar a documentação, Pra mas pessoa não chegou desenrolar, né? e ele voltou. Eles ficaram uma semana no canil do Ministério aqui no aeroporto. E a gente faz isso também. Quando chega bicho errado aqui, né? Chegou sem CVI, sem nada, porque tem que ter, às vezes a versão que a gente manda daqui pra lá, tem que ter a documentação de lá pra cá. E aí, chega o bicho aqui sem as coisas certas, a pessoa tem a chance de se adequar, né? Uhum. Então, o Ministério às vezes chama a hoje gente. O Ministério tá aceitando isso. Nessa época era mais essa vibe de evolução mesmo, né? Antes não aceitava. Bom, pessoal. Bom, o pessoal separou aqui, ainda não é a roleta. Opa. São perguntas rápidas, só mais pra gente descontrair um pouco, tá? Qual o seu animal favorito? Eu amo cachorro. Cavalo. Qual animal você seria? Eu acho que eu seria um cachorro, um golden mais especificamente. Bem bobão. Cara, animal. Cara, eu acho que seria um cachorro. Mas eu ia tentar... Eu ia torcer pra nascer numa família boa, porque senão eu não queria ser cachorro. Essa resposta é não. muito boa. Quais são os principais desafios enfrentados nesse translado dos animais? Eu acho que legislação que não bate às vezes, né? Então, prazos que não fazem sentido Burocracia muitas e vezes. tempo. Burocracia de companhia aérea, né? burocracia Que a e gente tem que tempo. ficar realmente avançando a passos minusclinhos Eu e acho dar que se um fosse enorme pra pontuar volta. uma coisa, é companhia aérea. É, O nosso calcanhar de Aquiles é companhia aérea, hoje. é o pior mesmo. Se a gente pior. tivesse o avião, a gente realmente resolvia tudo. Porque documentação a gente faz. Um sonho. Ser dono do avião? É, teu avião. Falou, ó, se o cachorro tem direito a levar um humano, né? E aí escolhe ração molhada ou seca. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Eu queria voar. Acho que voar. Imagina que deve ser maneiro. legal. Ser um bicho bem grandão, inclusive, que eu já faço um trasladozinho também, só Caralho. rapidinho. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Que tem bicho, porque eu sou muito fã de Eu, a Patroa e as Crianças. Eu fui pai há pouco tempo, aí eu fico vendo as lições do Michael Kyle e eu fico louco. Mas eles não têm bicho que eu saiba, né? Não. Velho, Spirit. Que é aquele fã de desenho cavalo, É né? o filme da minha vida. Rolou um boato de que iam fazer um live action. É Nossa, mesmo? se sair... Isso aí vai ser bom, cara. É. Eu acho que eu gosto muito de cachorro, né, pô? O Sempre ao Seu Lado. Esses que, se você assistir uma vez, você morre de Assistiu tanto muito chorar. bom, que é aquele cara da Corrida de Aventura. Qual? Que ele acha o cachorro na Isso. corrida, eu vi esses Cara, dias. esse filme É tipo um baseado Iron em Man, fatos aí ele acha reais, né? cachorro? É baseado, É baseado em em fatos reais. Eles têm a ONG. Eles fazem Corrida de Aventura. Aí eles Ah. vão, se não me falha a memória, pra... É na América Central, se eu não me engano. E aí aparece um cachorro. Perdidão. O Arthur. E aí eles dão a comida que eles estão comendo. Aham. E o cachorro começa a seguir eles o trajeto inteiro. Nossa, Tipo, eles o cachorro passam faz 3 a parada dias, também. eles andam basicamente. 300 quilômetros de uma parada pra outra, aí do nada o cachorro O cachorro Ah, aparece vou porque ter que ele ver esse sabia aí, o não conheço caminho não. que ele... Bicicleta, fez Cara, não tirolesa, lembro, não nadou. lembro. É tipo aquele Iron Man, só que mais punk, então. porque São ele 5 tirou ou ele. 7 dias de prova. Isso. Caraca, meu. E o Esse cachorro filme é basicamente muito faz bom, também. velho. Eu É queria muito ver, eu queria bom. ver. Eles têm a ONG, chama, é Arthur não sei o que. É, a ONG é. deles. Eles não criaram vi uma não. ONG depois. Porque aí deu mó treta, porque o cara... Não vou contar o... É, Não vai só dar vai- spoiler, só- não vai dar Mas spoiler. dá mó treta. E aí, cara, mas o filme é um espetáculo. No final das contas, dá treta por causa do cachorro, Cachorro mas não dá morre. certo. O cachorro não morre. Já fico mais tranquilo de assistir. Você acha que vai morrer, mas Pô, ele não Não morre. morre. Entendi. Vai ter um momento assim, né? Não, beleza. Vai ter um Tem momento. algum animal que vocês têm medo? Eu não sou muito fã de cobra, não.
Cobra eu tenho aquele pezinho atrás. Cara, Ô gato bravo, vai. Eu acho que é cobra, velho. Cobra, né? De bicho mesmo. Peçonhenta, né? Cobra peçonhenta. É, que eu sei que de repente pode acontecer, né? E qual que é a melhor parte de trabalhar com os translados? Ah, quando a galera chega, né? E a gente fica com aquela sensação tem, de dever tipo, cumprido. tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é conhecer novas famílias e, tipo, ver a experiência nova de novos países, que a gente convive com gente que já rodou o mundo todo. A parte ruim é que, às vezes, eles vão e não voltam. E a gente não tem essa... Porque a galera que mexe com o negócio fica, né? E a sua taxa de retorno, né? Aquelas métricas de negócio. A gente fala, pô, quando dá tudo certo, a gente não vê nunca mais o cara. Aí é sinal de que deu tudo certo. Aí essa galera tá em Itamaraty, Exército e tal, fica indo e voltando, né? Até que a gente e costumam falar com a gente de novo, inclusive. Falar, agora eu vou pra tal destino, né? Já sei que vocês fazem isso aqui e tal, maneiro, agora a gente vai pra tal lugar. Então é legal, volta um pouco também. Mas a pessoa chegar, né? E mandar... Porque às vezes a pessoa tá aqui e o cachorro não é dela. A pessoa que tá aqui é a mãe. Tipo aquela história que você contou, né? Do Chile. Então, quando chega o cachorro lá no outro país e a pessoa fala, caraca, eu não acredito que ia rolar e tal. As pessoas não falam nada às vezes. Tem os surpresas. E aí chega, Não, é demais, cara. É aquelas cenas que você vê de americano chegando da guerra, né? Aí o cachorro tá lá, o cachorro reconhece o cara, tal, aquela coisa. É isso, a gente vê essas cenas às vezes e a gente fica emocionado. Fala, pô, que maneiro, cara, proporcionar isso. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu não ia não. Porque eu achei impossível. Quando eu fui ver o processo e tal, achei que não dava não. Às vezes muito além da grana. A gente tem só a complicação casos, mesmo. Assim, que a pessoa meio que falou, não vai dar pra levar. O cachorro vai ficar. Aí passa um ano, chega o cachorro com a mãe. Coisas assim. Pô, legal. Até de gente que vai ilegalzão, né? Sim. Que a gente não tá nem aí pra isso. O importante é o cachorro. Estados Unidos mesmo, a galera fala, pô, André, vou falar a verdade pra você e tal, tô indo, falando que eu tô indo pra Disney, mas tipo assim, vou ficar. Eu falei, caraca, seu cachorro também vai ficar ilegal, hein? O problema é seu. Falou, seu cachorro também vai ficar lá, cuidado com a imigração. Ela, pô, e aí? Eu falei, não, brincadeira, tá de boa. Seu cachorro vai ficar legal. A pessoa fala, pô, se eu chegar lá com o cachorro junto e os caras vão falar que tá vindo pra ficar. Eu falei, claro que não, a galera viaja de férias com o cachorro. A gente tem clientes, assim, que vão, o cachorro vai também e tal. Porque também a sorologia é feita uma vez. E na verdade são departamentos diferentes. Então, quando a pessoa chega em outro país e tem que apresentar passaporte pra entrar e tudo mais, eles estão preocupados com ela, não é com o bicho, não. E aí depois é que tem a inspeção do cachorro. E se o cachorro cumprir os pré-requisitos pra entrar, também entrou, tá tudo certo. Mas às vezes rola essa, né? Da pessoa fala, pô, tô indo ilegalzão e tal, e aí dá problema. Eu falei, não, o cachorro vai também. Quem que leva cachorro só pra uma viagem de 3 dias? Finge que você é rico, a gente tem cliente excêntrico. que faz isso. A gente tem, então pode ficar tranquilo. O pessoal separa aqui também. O pessoal separa aqui também a questão da dica, né? Uma dica de viagem com pet. Antecedência, né? Se planejar com antecedência, sem dúvida. Porque até hoje a gente nunca perdeu nenhum processo. No sentido da pessoa chegar pra gente com prazo e falar assim, tô indo pra tal lugar. A gente fala, não dá, não tem jeito. A gente dá um jeito, a pessoa consegue ir. Tendo o negócio prazo, que tem que ter prazo. Porque às vezes é um país, por exemplo, que a gente nunca mandou. E a gente fala, olha, ninguém sabe tudo. Então a gente já mandou pra muito lugar. Acho que foram mais de 40 países já. E a gente, então, tem uma experiência relativamente grande com quase todos os mais comuns. Mas às vezes a pessoa chega com que eu falo, putz, legal, esse eu não conheço. Vamos ver como é que faz pra ir pra lá. Mas se ela tiver uma semana de prazo, eu falo, pô, aí não vai dar. Eu tenho que ir na embaixada às vezes, bater perna, descobrir e tal. Então, tendo prazo, a gente consegue fazer a pessoa ir, vou pra Coreia do Norte. Beleza, vai ser legal esse. A gente nunca fez. Vamos nessa, vamos descobrir como é que faz. E além do prazo, eu acho que pensando em dica do dia, seria a adaptação do animal. A caixa, a bolsa, a adaptação. Acho que a gente vê que muita gente tem problema e tem medo da viagem por conta do como ele vai se comportar, né? No avião ou lá embaixo. Aí por isso vai querer usar uma medicação. E aí cometem os principais erros, né? Assim, pra saúde, pelo menos, do bicho, né? Bom, cadê a roleta da Ianca? Opa. Você vai cantar aí, André? Nossa, cara, tomara que eu não tenha que cantar. Putz. Cara, tem uns que são legais. Esse é lá, a gente tava pensando isso no início, quais eram. A gente tem tatu. Quero ver se vocês vão lembrar. Não, e tem cronômetro, pera. Tem. Mas é tranquilo. 3 animais que começam com a letra T.
A gente pensou, A né? gente pensou, já tem Então não tem cronômetro. Cronômetro é o outro, é o Então já tem do 3. maior número de animais. Ah, 3 animais tá. com letra T. Pô. Ó, tatu, Tatu, né? tuiuiu e tico-tico. E tico-tico. Pronto, a gente foi com 2 pássaros e Só mais um, Ianca, já que nós estamos de bobeira aqui Pode ir mesmo. lá. Mais um, pensa. Não, agora é outro. Ah, não, achei que era mais um bicho. Não, já que é pra zoar, é mais um. É que aí a gente Ó. vai apanhar. Aí, ó. Eu falei, tomara que não caia a música, cara. Música que tem algum animal. Ai, como é que Você era? vai cantar a do Mamonas Assassinas. Eu você tenho que falou. lembrar a letra dela, porque aí quando você tem que cantar, dá o branco, né? É. Nossa, cara. Não, deixa eu pensar. Não, Asa Branca é mais fácil. Asa branca. Canta aí então. É o Quando eu vi a terra ardendo. Cadê a parte do Como é que animal? era? Você tem que cantar a parte do animal. Tem que cantar a parte do animal. Pois é. A asa branca bateu asas e voou. Mas como é que eu chego lá? Tem que lembrar. Até Então mesmo vai. a asa branca bateu asa e voou. Aí, ó, e ainda falei E errado. tem né? Voa Até Beija-Flor. mesmo. Voa beija-flor. Voa Beija-Flor. Ah, mas essa você É. sabe. Solta a voz aí. Não, eu não canto bem, não. É, porque Sei que é essa eu não música sei da não. dupla. Se você falar a letra, eu canto. Vai. Voa, beija-flor. Aí, continua. Vai dar seu calor, porque a gente conhece, mas... Eu não sei. Tem Aí, Jorge ó. Mateus. É Jorge Mateus. O Jânio é o sertanejo da dupla. Eu não sou, não. Tem muito tempo que eu não escuto essa música. O Cara, Jânio queria é goiano. agradecer a presença dos dois. Sucesso. Quem quiser entrar em contato com vocês, Ah, tem as nossas redes, pode né? entrar Nosso através site. do Instagram, o site, que É. tem todos os contatos nossos. Como o lá. Zutrec eu é um vi nome no bem Instagram. diferentão. Eu até É, a mandei gente falou mensagem. oi pelo Instagram, né? Como a gente é um nome diferente, Zutrec, aí é fácil de Se achar, jogar o porque nosso é o nome primeiro no Google, resultado. aparece, Uhum. gente. É, tanto no Google quanto no É. Instagram, né? É difícil É. perder a gente. Até porque nosso Instagram é o nosso próprio nome, não tem nada É, de diferente. exatamente. é mais fácil, né? Uhum. Aí a gente queria um negócio diferente também. A gente não queria um nome assim, tipo, viaja com cachorro, viaja pet e tal, porque já tinha. Sim. A gente queria um negócio meio diferente, né? E aí, como a gente é único aqui no Centro-Oeste, a gente falou, pô, aí que tem que ser um negócio diferente mesmo. Uhum. Pra até quem é de fora achar a gente. Então a gente atende, inclusive, clientes que não são do DF, né? A gente atende Goiás, Uhum. a gente atende Mato Grosso, Sim, Tocantins. outros estados mais longe, inclusive de forma remota. Então a gente Uhum. tem até cliente de São Paulo, do Rio, que são os grandes polos, né? Até de empresas que nem a nossa. Mas a gente atende essa galera de forma remota muitas vezes para dar orientação, até documentação a gente consegue desenrolar, né? A pessoa manda a documentação para cá, a gente vai e faz por aqui. Né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, comunicação e marketing. A galera aqui tem esse estúdio podcast, tem o estúdio com chroma key, tem o estúdio com cenário fixo. Aqui o que vocês quiserem, a galera dá um jeito de desenrolar, que nem eles, para vocês poderem viajar. Isso aí. Tá? Dizer que é isso.